Renata achou que a caneta de porco seria a parte mais difícil do dia, até que seu passado violento aparecesse no portão da fazenda. Mas Jonas Vale não é apenas um fazendeiro, e ele não está prestes a deixá-la correr novamente. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol da manhã bateu na fazenda Golden Grove, tornando o ar grosso e pesado. Renata Dias limpou o suor da testa com as costas da mão e continuou a pá. A caneta de porco não ia se limpar. Aos 26 anos, Renata esperava uma vida diferente. Mas as esperanças eram luxos que ela não podia mais pagar. Tudo o que ela precisava agora era um salário e um lugar onde ninguém a encontraria. Você perdeu um lugar, disse uma voz profunda por trás dela. Renata pulou, quase deixando a pá. Ela se virou para ver Jonas Vale, a proprietária da fazenda, de pé na entrada da caneta. Sua moldura alta bloqueou a luz do sol, lançando uma longa sombra no chão da terra. Desculpe, disse ela rapidamente, abaixando a cabeça e se mudando para a área que ele havia apontado. Vou fazer isso imediatamente. Jonas a observou por um momento. Havia algo nesse novo trabalhador que o incomodava, não de uma maneira ruim, mas de uma maneira que o fez notar coisas às quais não prestava atenção há anos, como a luz da manhã parecia quando filtrou as janelas do celeiro, ou como os leitões gritaram de prazer quando foram alimentados. Você está bem, ele disse finalmente. Apenas certifique-se de obter todos os cantos. Esses porcos são mais confusos do que parecem. Renata assentiu, não encontrando seus olhos. Ela aprendeu da maneira mais difícil que fazer contato visual com os homens poderia ser perigoso. Pode ser confundido com interesse, com convite. E ela não estava convidando ninguém para sua vida novamente. Enquanto Jonas se afastou, ela exalou, lentamente. 2 semanas na Golden Grove Farm e ela conseguiu se manter. Apenas mais alguns meses de trabalho e ela teria dinheiro suficiente para se mudar novamente, em algum lugar ainda mais remoto, em algum lugar mais seguro. Jonas Vale estava sentado à mesa da cozinha, passando pelas contas da fazenda. Os números se tornaram seu refúgio desde que perdeu sua irmã há 3 anos. Os números não deixaram você. Os números não morreram, em acidentes que você poderia ter evitado. Seu café ficou frio, mas ele bebeu de qualquer maneira. Pela janela, ele podia ver Renata caminhando em direção à casa dos funcionários na beira da propriedade. Uma pequena cabana que ele ofereceu a trabalhadores sazonais. Ela se moveu como alguém carregando um peso invisível, seus ombros levemente encurvados, seus passos medidos. A fazenda estava na família Vale há gerações. Jonas cresceu aqui com sua irmã mais nova, Emma. Eles escalaram os carvalhos, perseguiram as galinhas e escondidas no hayloft durante as tempestades de verão. Mas Emma já se foi agora, e a fazenda parecia grande demais, muito vazia. Jonas fechou o livro e se levantou. Ele não sabia por que se sentiu compelido a saber mais sobre Renata Dias. Talvez fosse assim que ela parecia desaparecer em segundo plano sempre que alguém se aproximava. Talvez fosse a maneira como ela sussurrou para os animais quando pensou que ninguém estava ouvindo. Ou talvez fosse apenas que sua fazenda não se sentisse em casa há 3 anos, e de alguma forma sua presença tornou o silêncio um pouco menos ensurdecedor. Na manhã seguinte, Renata acabou antes do nascer do sol. Ela preferiu as primeiras horas, quando o mundo estava quieto e quieto. Sem vozes, sem demandas, sem medo. Ela fez um café da manhã simples, a formar e café, e foi para o celeiro. A fazenda era linda a essa hora, banhada em luz dourada e macia. Por um momento, ela se permitiu aproveitar. Fingir que este lugar pacífico pode ser um lar de verdade. Mas as casas não estavam seguras. Ela aprendeu isso muito bem. Os porcos a cumprimentaram com grunhidos entusiasmados. Ela sorriu enquanto encheu suas calhas de feed. Bom dia, os mais pequenos, ela disse suavemente. Você dormiu bem? Melhor do que eu, aposto. Eles geralmente não respondem, disse Jonas, aparecendo na porta do celeiro. Renata congelou, envergonhado por ser pego conversando com os animais. Eu sinto muito. Eu estava só. Não há necessidade de se desculpar, interrompeu Jonas.
Minha irmã costumava fazer a mesma coisa. Disse que os porcos eram melhores ouvintes do que a maioria das pessoas. Renata relaxou um pouco. Ela estava certa. Jonas entrou no celeiro carregando 2 canecas. Ele estendeu um para ela. Trouxe um pouco de café. Ainda está quente, ao contrário das coisas na sala de descanso. Renata hesitou antes de tomar a caneca. Ninguém trouxe seu café em muito tempo. Ninguém fez nada de bom para ela sem querer algo em troca. Obrigado, disse ela com cautela. Estou indo para a cidade para suprimentos, disse Jonas. A loja de feeds, loja de ferragens, supermercado. Qualquer coisa que você precisa? Renata balançou a cabeça. Ir para a cidade significava ser visto. Ser visto significava ser lembrado. Ser lembrado significava ser encontrado. Estou bem, disse ela. Jonas assentiu, não empurrando mais. Se você mudar de ideia, estarei de volta ao meio-dia. Depois que ele saiu, Renata olhou para o café nas mãos dela. Foi bom, rico e forte. Nada como as coisas diluídas que ela fez para si mesma. Era uma pequena bondade, mas parecia enorme depois de tanto tempo sem nenhuma bondade. Ela tomou outro gole e voltou ao seu trabalho, tentando ignorar o calor se espalhando pelo peito que não tinha nada a ver com o café. Jonas dirigiu sua caminhonete pela estrada empoeirada que leva à cidade. Sua mente continuava retornando ao rosto de Renata quando ele lhe ofereceu o café, em grande parte misturada com suspeita, como se ela não conseguisse entender por que ele faria algo de bom por ela. Nos 3 anos desde a morte de Emma, Jonas se retirou do mundo. Ele dirigia a fazenda com eficiência, mas mecanicamente. Ele falou com as pessoas quando necessário, mas evitou formar conexões. Seus dias eram previsíveis, programados e vazios. Mas algo sobre Renata quebrou sua rotina cuidadosamente construída. Talvez tenha sido a maneira como ela o lembrou de Emma. Não na aparência, mas dessa maneira gentil ela tinha com os animais. Ou talvez fosse algo completamente diferente. Um reconhecimento de alguém que carregava tristeza como uma sombra. A loja de ferragens foi sua primeira parada. Enquanto ele carregava sacos de unhas e rolos de arame de esgrima em seu caminhão, Bill Murphy, o proprietário, se inclinou contra a porta traseira. Ouvi dizer que você conseguiu um novo trabalhador em Golden Grove, disse Bill. Coisa muito jovem, pelo que ouço. Jonas franziu a testa. Ele não gostava de fofocas, especialmente sobre seus funcionários. Renata trabalha duro. De onde ela veio? Bill perguntou. Não pense que eu a vi antes. Não sei, não pergunte, Jonas respondeu curta. Enquanto ela faz seu trabalho, seus negócios são seus. Bill levantou as sobrancelhas. Apenas conversando, Jonas. Não há necessidade de se proteger. Jonas terminou de carregar seu caminhão em silêncio. Ele não pretendia parecer protetor. Ele apenas declarou a verdade. Mas as palavras de Bill ecoaram em sua mente enquanto ele dirigia para a loja de feeds. Ele estava protetor de Renata? E se sim, por quê? De volta à fazenda, Renata terminou de limpar a caneta e se mudou para o galinheiro. As galinhas ficaram nervosamente nervosas enquanto ela colecionava ovos, colocando-as cuidadosamente em uma cesta. Eu não vou te machucar, ela murmurou, apenas pegando o que você não precisa. Uma das galinhas, mais corajas que o resto, bicava em sua mão. Renata não se encolheu. A pequena dor não era nada comparada ao que ela havia sofrido antes de Golden Grove, antes de correr, antes de finalmente encontrar a coragem de sair. Seus pensamentos se afastaram para David, como costumavam fazer quando a guarda dela estava abatida. David com seu sorriso encantador e suas mãos cruéis. David que prometeu amá-la para sempre e quase a matou. A lembrança de sua última noite juntos ainda a assombrava. Sua raiva quando ela sugeriu que eles fizessem uma pausa, a maneira como seus dedos haviam fechado em volta da garganta, a escuridão que ameaçava engolir o todo. Ela escapou enquanto ele dormia, pegando apenas o que ela poderia carregar. Ela estava correndo desde então, mudando seu nome, seu cabelo, sua vida com cada nova cidade, e agora ela estava aqui, na fazenda Golden Grove, limpando as garotas e conversando com galinhas e tentando não notar a maneira como os olhos de Jonas a seguiram com uma expressão que ela não conseguia ler.
Não raiva. Não desejo. Outra coisa. Algo que a deixou curiosa e com medo. O som de um motor de caminhão a puxou de seus pensamentos. Jonas estava de volta da cidade. Renata rapidamente terminou de coletar os ovos e seguiu em direção à fazenda para entregar. Luz Pass. Quando ela se aproximou, ela viu Jonas descarregar suprimentos de seu caminhão. Seus movimentos foram eficientes, praticados. Os músculos nos braços flexionaram quando ele levantou um saco pesado de alimentação. Renata desviou o olhar, lembrando-se de que perceber essas coisas era perigoso. Homens como Jonas, homens robustos e quietos que possuíam terra e deram ordens, estavam acostumados a conseguir o que queriam. E ela não tinha mais nada para dar. Precisa de uma mão com esses ovos? Jonas gritou. Renata se assustou. Ela não tinha percebido que ele a tinha visto. Não, estou bem. Onde devo colocá-los? O balcão da cozinha está bem, disse Jonas acenando para a casa. Porta está desbloqueada. Renata hesitou. Ela ainda não estava dentro da fazenda. Seu trabalho a manteve nos celeiros e campos, e era exatamente assim que ela queria. Mas agora Jonas estava assistindo, esperando que ela entrasse. De respiração profunda, ela subiu os degraus da varanda e abriu a porta. A cozinha era grande e surpreendentemente brilhante, com janelas que olhavam para os campos. Era limpo, mas vivido, com cadeiras incompatíveis em torno de uma mesa de madeira e uma fileira de canecas de café penduradas em ganchos. Renata colocou a cesta de ovos no balcão e depois se virou para sair, mas algo chamou sua atenção. Uma fotografia na geladeira, Jonas e uma jovem, ambos sorrindo amplamente, os braços em volta dos ombros um do outro. Eles tinham os mesmos olhos, a mesma curva para seus sorrisos. Isso é Emma, disse Jonas da porta. Minha irmã. Renata pulou. Sinto muito, eu não estava bisbilhotando. Está tudo bem, disse Jonas colocando um saco de compras. É apenas uma foto, mas a maneira como sua voz suavizou quando ele disse que o nome de sua irmã disse a Renata que era muito mais do que apenas uma foto. Ela se parece com você, disse Renata. Jonas assentiu. Todo mundo disse isso. Ela era mais inteligente, no entanto, e mais corajoso. Era? Renata perguntou antes que pudesse se impedir. Uma sombra passou pelo rosto de Jonas. Ela morreu, 3 anos atrás. Acidente na fazenda. Sinto muito, disse Renata. E ela quis dizer isso. Ela sabia como era. Perder alguém, embora, no caso dela, as pessoas que ela havia perdido ainda estavam vivas. Eles simplesmente não faziam mais parte da vida dela. Não poderia ser se ela quisesse permanecer segura. Jonas deu de ombros, um gesto que parecia rejeitar o tópico, mas seus olhos mantinham uma dor que Renata reconheceu muito bem. A vida continua, disse ele, quer que queira ou não. Renata assentiu. Ela sabia exatamente o que ele quis dizer. Por um momento eles ficaram em silêncio, 2 pessoas cercadas por perda. Então Jonas limpou a garganta. Você está com fome? Eu estava prestes a fazer almoçar. A oferta pegou Renata de surpresa. O almoço significava sentar juntos, conversando. Isso significava decepcionar a guarda, mesmo que apenas um pouco. Eu deveria voltar ao trabalho, disse ela. Até os fazendas fazem uma pausa para o almoço, respondeu Jonas. Eu fiz muito ensopado ontem. É melhor no segundo dia de qualquer maneira. Renata hesitou. Fazia tanto tempo que ela compartilhou uma refeição com alguém. Por isso, desde que ela se permitiu algum conforto além do necessário para a sobrevivência. Mas algo sobre a oferta silenciosa de Jonas. A simples bondade em seus olhos a fez acenar. Ok, obrigado. Jonas sorriu, um verdadeiro sorriso que alcançou seus olhos e transformou seu rosto. Bom, disse ele, eu odeio comer sozinho. O ensopado era delicioso, rico em vegetais do jardim de Jonas e pedaços tenros de carne bovina. Renata comeu lentamente, saboreando cada mordida. Ela não conseguia se lembrar da última vez que teve uma refeição caseira que não havia feito. Eles comeram em silêncio confortável por um tempo, os únicos sons a talhada de colheres contra tigelas e a baixa distante de vacas no campo. Quanto tempo tem você teve essa fazenda?
Perguntou Renata finalmente, surpreendendo-se com a pergunta. Jonas olhou para cima. Está na minha família há 4 gerações. Meu bisavô construiu esta casa com suas próprias mãos. É lindo, disse Renata honestamente. Toda a fazenda parece... Seguro? Jonas sugeriu. A colher de Renata parou no meio do caminho para a boca. Era exatamente isso que ela estava pensando, embora não tivesse planejado dizer isso. Sim, ela admitiu. Parece seguro. Jonas assentiu, como se sua resposta confirmasse algo para ele. Emma costumava dizer isso também. Não importa o que acontecesse no mundo, Golden Grove sempre estaria aqui, sólido e inalterado. Ela estava certa? Renata perguntou. A expressão de Jonas escureceu. Não, nada permanece inalterado, nem aqui. A dor em sua voz era tão crua, tão familiar, que Renata se viu querendo chegar ao outro lado da mesa e tocar sua mão. Mas ela não. Ela não podia. Em vez disso, ela mudou de assunto. Os porcos parecem felizes, especialmente o pequeno com o local na orelha. O rosto de Jonas suavizou. Isso é Daisy. Ela é a queda da ninhada, mas ela tem espírito. Ela tentou escapar esta manhã, disse Renata com um pequeno sorriso. Eu tive que convencê-la de volta. Com um feed extra. Ela faz muito isso, disse Jonas. Emma costumava dizer que Daisy tinha grandes sonhos além da caneta de porco. Porco inteligente, Renata murmurou. Jonas estudou seu rosto. Onde você estava antes disso, Renata? Antes de Golden Grove? A pergunta, feita tão diretamente, fez o peito de Renata apertar. Ela colocou a colher, apetite, desapareceu. Lugares diferentes, disse ela vagamente. Eu me movo muito. Procurando algo? Jonas perguntou. Ou fugindo de alguma coisa? Renata se levantou abruptamente. Eu deveria voltar ao trabalho. Obrigado pelo almoço. Jonas não tentou deter. Lá, enquanto carregava a tigela para a pia e a enxagou. Ele não fez mais perguntas, mas ela podia sentir os olhos dele de costas, curiosos e preocupados. Renata, ele disse quando chegava à porta. O que quer que você esteja fugindo, você está seguro aqui. Eu prometo. A mão de Renata congelou na maçaneta. Ela queria acreditar nele. Queria confiar na sinceridade em sua voz, mas ela já havia confiado antes e quase a matou. Ninguém pode prometer isso, disse ela suavemente, e saiu para a luz solar brilhante e implacável. Naquela noite, sozinha em sua cabine, Renata não conseguiu dormir. As palavras de Jonas ecoaram em sua mente. Você está seguro aqui, eu prometo. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a fazenda banhada ao luar. À distância, ela podia ver uma luz ainda acesa na casa da fazenda. Jonas também estava acordado. O que o manteve acordado à noite? O acidente que levou sua irmã? Ou outra coisa, algo que ele carregava sozinho, assim como Renata carregava seus próprios segredos? Pela primeira vez em meses, Renata se viu desejando poder conversar com alguém. Realmente fale sem medo, sem se esconder. Conte a alguém sobre David, sobre os anos de controle e abuso, sobre a noite em que finalmente escapou. Mas os desejos eram coisas perigosas. Eles levaram à confiança, e a confiança levou à vulnerabilidade, e a vulnerabilidade levou à dor. Renata se afastou da janela e voltou para a cama puxando as cobertas até o queixo, mesmo que a noite estivesse quente. Ela precisava lembrar por que estava aqui. Trabalhar, economizar dinheiro, ficar escondido, não formar conexões, para não começar a acreditar em segurança ou bondade ou na aparência suave aos olhos de Jonas Vale quando ele falou sobre sua irmã. Essas coisas não eram para ela, não mais. Mas enquanto ela dormia, seus sonhos estavam cheios de canetas de porco e mesas de cozinha e um homem que trouxe seu café só porque ele pensava que poderia gostar. Um homem que prometeu estar seguro. Um homem que ela estava começando a desejar que pudesse acreditar. Uma semana se passou na fazenda Golden Grove. Os dias se estabeleceram em um ritmo. As manhãs de sabor no celeiro, tardes nos campos, sozinhos em sua cabine. Renata continuou ocupada, concentrando-se em suas tarefas, falando apenas quando necessário. Mas,
Apesar de seus melhores esforços para manter a distância, as coisas eram changing. Jonas trouxe seu café todas as manhãs agora. Não com qualquer fanfarra ou expectativa. Ele simplesmente apareceria em qualquer parte da fazenda em que estava trabalhando, entregue uma caneca e fazia algum comentário casual sobre o clima ou os animais antes de continuar com seu dia. De alguma forma, sem Renata perceber, eles começaram a almoçar juntos. Começou com a primeira tigela de ensopado. Depois se tornou um sanduíche no dia seguinte, depois outra refeição, e outra até que fosse exatamente o que eles fizeram, mexendo na cozinha da fazenda ao meio-dia, compartilhando comida e pedaços, de conversa que evitavam cuidadosamente qualquer coisa pessoal. Hoje, Renata estava consertando uma cerca no campo norte, quando ouviu o som familiar do caminhão de Jonas subindo a estrada de terra. Ela olhou para o relógio. 11h30. Ele voltou, de suas tarefas matinais no cronograma. Ela terminou de martelar no último post e reuniu suas ferramentas. Enquanto caminhava em direção à casa da fazenda, ela se pegou suavizando os cabelos e parou abruptamente. Não importava como ela parecia. Isso não foi um encontro. Foi apenas almoçar com o chefe dela. Jonas estava descarregando mantimentos quando chegou à casa. Ele sorriu quando a viu, o mesmo sorriso caloroso que fez algo vibrar no peito dela. Não importa quantas vezes ela se dissesse para não notar. Timing perfeito, disse ele. Você poderia pegar a última bolsa? Ele tem o pão. Renata assentiu e alcançou o caminhão pegando o saco de papel. Sua rotina estava confortável agora, o constrangimento daquelas primeiras refeições substituídas por uma facilidade tentativa. Na cozinha, Jonas desempacotou um recipiente de sopa do restaurante local. Sra. Johnson's Chicken Noodle, disse ele. Melhor do condado. Renata colocou o pão no balcão e foi lavar as mãos. Cheira bem. Espere até que você prove, disse Jonas. Emma costumava dizer que poderia curar qualquer coisa desde um resfriado a um coração partido. Ele mencionou Emma com mais frequência agora. Pequenas histórias e lembranças que pareciam compartilhar sem pensar. Renata nunca pediu mais detalhes, mas ela se viu ansiosa por esses vislumbres da irmã que ele claramente amava. Eles se sentaram à mesa, a sopa vaporizando em tigelas entre eles. Renata pegou uma colher e fez um som apreciativo. A Sra. Johnson sabe o que está fazendo. Disse a você, disse Jonas com um sorriso. Ele quebrou um pedaço de pão e o mergulhou na sopa. Então, como está a cerca? Quase terminou, respondeu Renata. Deve terminar até o final do dia. Jonas assentiu. Você trabalha rápido e minucioso. Nem todo mundo reserva um tempo para fazer as coisas certas. O elogio a aqueceu mais do que deveria. Meu pai me ensinou que qualquer coisa que vale a pena fazer bem. As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. Ela nunca falou sobre sua família. Nunca mencionou seu passado. Jonas parecia sentir seu desconforto. Ele não atacou esse raro detalhe pessoal. Não pediu mais. Em vez disso, ele apenas assentiu. Parece um homem inteligente. Ele estava, disse Renata suavemente, e depois ficou em silêncio, concentrando-se na sopa dela. Eles comeram sem falar por um tempo, mas não era um silêncio desconfortável. Havia algo pacífico nisso, como se ambos entendessem que algumas coisas não precisavam ser ditas. Depois do almoço, quando Renata enxaguava a tigela na pia, Jonas limpou a garganta. Há uma feira do condado neste fim de semana, disse ele. Sábado. Normalmente tomo alguns dos produtos da fazenda para vender em um estande. Poderia usar um par extra de mãos, se você estiver interessado. Renata congelou. A feira significava cidade, pessoas, multidões. Significava ser visto sendo notado. Acho que não posso, disse ela, não se virando. Eu estava planejando limpar o galpão de armazenamento no sábado. O galpão pode esperar, disse Jonas. E eu te pagaria extra, é claro. Seria trabalho, não... Ele fez uma pausa. Não, mais nada. Renata virou então, encontrando seus olhos. Ele estava dando a ela uma maneira de dizer sim sem isso, significando nada além de um trabalho. Mas seus olhos mantinham algo esperançoso. Algo que fez seu coração bater um pouco mais rápido. Eu não gosto de multidões, disse ela honestamente. Jonas assentiu.
Nem eu, na verdade, desde Emma. Mas o bom negócio da feira para a fazenda. E é bom, às vezes, lembrar que há um mundo além desses campos. Renata pensou sobre isso. Ela estava em Golden Grove há quase um mês e não havia sinal de David. Nenhuma indicação de que ele a havia rastreado aqui. Talvez seria bom se aventurar na cidade apenas por um dia, com Jonas ao lado dela. Ok, ela disse finalmente. Eu vou ajudar. O sorriso que iluminou o rosto de Jonas era como o nascer do sol quebrado sobre as colinas. Ótimo, disse ele. Vamos sair por volta das 7. É um dia agitado, mas acho que você vai gostar. A feira tem tudo dia, comida, música. Emma costumava adorar o concurso de comer torta. Ela nunca ganhou, mas ela com certeza tentou. Renata se viu sorrindo de volta. Eu nunca estive em uma feira do condado. Jonas parecia surpreso. Nunca? Bem, então definitivamente temos que ir. Todo mundo deve experimentar pelo menos uma boa feira do condado à moda antiga em sua vida. A maneira como ele disse isso, como se estivesse dando a ela um presente em vez de pedir a ajuda dela, fez o peito de Renata apertar com uma emoção que ela não conseguia nomear. Gratidão, talvez, ou algo mais profundo que ela não estava pronta para reconhecer. Eu deveria voltar ao trabalho, disse ela. Essa cerca não vai se consertar. Jonas assentiu. Estarei no celeiro se precisar de alguma coisa. O trator está agindo de novo. Quando Renata voltou para o campo norte, ela tentou resolver seus pensamentos confusos. Ela acabara de concordar em ir à feira do condado com Jonas. Não era um encontro. Ele deixou isso claro, assim como ela, no seu caminho. Mas era algo. A um passo de se esconder, um passo em direção a... O que ela não sabia, e essa incerteza foi emocionante e aterrorizante. Sábado de manhã amanheceu claro e quente. Renata acordou antes de seu alarme, seu estômago apertado com os nervos. Ela tomou banho e se vestiu com cuidado, escolhendo jeans e uma simples blusa azul. Nada muito perceptível, mas limpo e arrumado. Ela puxou os cabelos escuros para trás em um rabo de cavalo e aplicou apenas um toque de protetor labial. No pequeno espelho acima da pia do banheiro, ela mal se reconheceu. Havia cor nas bochechas, um brilho nos olhos que não estava lá quando... Ela chegou a Golden Grove. Ela parecia menos assombrada, mais presente. Com exatamente 7 horas, o caminhão de Jonas parou do lado de fora de sua cabine. Renata respirou fundo, agarrou a jaqueta e saiu. Jonas estava encostado no caminhão, vestido com jeans limpos e uma camisa de botão que trouxe o azul em seus olhos. Ele se endireitou quando a viu, um sorriso se espalhando pelo rosto. Manhã, disse ele. Pronto para sua primeira feira do condado? Renata assentiu, tentando ignorar a vibração no estômago. O que exatamente faremos? Vender produtos agrícolas, OGGS, mel, alguns vegetais, explicou Jonas ao abrir a porta do passageiro, para ela, e responder a muitas perguntas sobre a agricultura orgânica de pessoas da cidade que não conheceriam um nabo de um rabanete. Renata sorriu apesar de seus nervos. Parece que você está ansioso por isso. Jonas riu enquanto caminhava para o lado do motorista. Não é tão ruim. A comida compensa as perguntas tolas. Espere até experimentar o bolo do funil. A viagem para a cidade estava cheia de histórias de Jonas sobre as feiras anteriores, o ano em que uma cabra se soltou na tenda da torta, no verão em que choveu tanto que eles tiveram que mover tudo, para a academia do ensino médio, a época em que Emma ganhou um urso de pelúcia maior que ela no arremesso. Renata se viu relaxante enquanto ouvia, atraída pela maneira como falou sobre suas memórias. Houve tristeza lá, mas alegria também. Ela se perguntou se alguma vez seria capaz de falar sobre seu próprio passado, com tristeza, mas não desespero. Os feiras já estavam movimentados quando chegaram. Jonas estacionou em uma área designada para fornecedores e eles começaram a descarregar o caminhão. Crados de madeira de vegetais, caixas de ovos, potes de mel, todos cuidadosamente embalados e rotulados com o logotipo da fazenda Golden Grove. Estamos no mesmo local do ano passado, disse Jonas, liderando o caminho pela multidão. Fim da fila dos agricultores, perto dos suportes da comida. Renata seguiu logo atrás, lutando contra o desejo de alcançar a mão enquanto as pessoas pressionavam ao seu redor.
Ela manteve os olhos baixos, concentrando-se nas costas das botas de Jonas. Um passo, depois outro. Ela poderia fazer isso. O estande deles era simples, mas atraente, com um toldo verde e uma mesa de madeira. Jonas rapidamente organizou seus produtos, enquanto Renata pendurou os sinais de preço. Em pouco tempo, os clientes começaram a se aproximar, examinando os vegetais e fazendo perguntas. Para a surpresa de Renata, ela se viu desfrutando das interações. Ninguém olhou para ela com suspeita. Ninguém parecia estar procurando algo além de ovos e mel frescos na fazenda. E quando uma pergunta a perseguiu, Jonas estava ali, entrando com um sorriso fácil e uma resposta experiente. Ao meio-dia, eles haviam vendido metade do seu inventário. Jonas verificou seu relógio e virou-se para Renata. Hora de uma pausa. Você deve estar com fome. Como se estivesse na sugestão, o estômago de Renata rosnou. Ela riu, uma verdadeira risada que borbulhava de algum lugar no fundo dela. Fome, na verdade. Espere aqui, disse Jonas. Vou nos dar algo para comer. Alguma preferências? Renata balançou a cabeça. Eu confio no seu julgamento. As palavras saíram mais significativas do que ela pretendia. Não era apenas sobre comida, e os dois sabiam disso. Jonas segurou seu olhar por um momento, depois assentiu. Eu não vou te decepcionar. Enquanto ele estava fora, Renata reabasteceu a mesa de seus suprimentos de reserva. Alguns clientes pararam e ela os lidou com uma crescente confiança. Isso não foi tão ruim, estar perto de pessoas, sendo visto. Talvez ela estivesse escondida há mais tempo do que precisava. Jonas voltou carregando 2 pratos de papel empilhados com comida, cães corn, batatas fritas encaracoladas e o que deve ser o famoso bolo de funil, polvilhado com açúcar em pó. Comida. Justa, ele anunciou com um sorriso. Não é exatamente saudável, mas definitivamente tradicional. Eles se sentaram em cadeiras dobráveis atrás do estande, equilibrando os pratos em suas voltas. Renata mordeu um cachorro de milho e fez um som surpresa. Isso é bom. Tudo tem um gosto melhor na feira, disse Jonas observando-a com uma expressão suave. Experimente o bolo do funil a seguir. Renata quebrou um pedaço da massa frita e a colocou em sua boca. A doçura explodiu em sua língua. Oh, meu Deus, ela murmurou ao redor do bocado. Isso é incrível. Jonas riu. Emma costumava comer 3 deles em um dia. Disse que era a única época do ano em que as calorias não contavam. Mulher inteligente, disse Renata, buscando outra. Peça. Eles comeram em silêncio companheiro, vendo a multidão fluir além de seu estande. Famílias com crianças, adolescentes em grupos, casais mais velhos de mãos dadas, todos desfrutando dos prazeres simples da feira. Obrigado, disse Renata de repente. Jonas olhou para ela. Para quê? O bolo de funil? Renata balançou a cabeça. Por me trazer aqui, pois... Ela lutou para encontrar as palavras certas. Por me fazer sentir normal de novo. A expressão de Jonas suavizou. Você é normal, Renata. O que quer que tenha acontecido com você, o que você está fugindo, isso não o define. As palavras a atingiram como um toque físico. Ela desviou o olhar, piscando para trás lágrimas inesperadas. Ninguém havia dito algo assim para ela há tanto tempo. Talvez nunca. Antes que ela pudesse responder, uma mulher se aproximou do estande. Jonas Vale! Eu pensei que era você! Jonas se levantou, limpando as mãos em um guardanapo. Senhora Peterson, é bom vê-lo. A mulher, rechonchuda e de cabelos grisalhos, sorriu para ele. Como você está, querida? Não vemos você na cidade hoje em dia. Estive ocupado com a fazenda, disse Jonas. Você sabe como é. A senhora Peterson voltou seu olhar amigável para Renata. E quem é essa jovem adorável? Renata se sentiu tensa. Era exatamente o que ela temia. Perguntas, curiosidade, atenção. Mas Jonas se aproximou dela, sua presença tranquilizadora. Isso é Renata Dias. Ela está me ajudando em Golden Grove. Maravilhoso em conhecê-lo, Renata, Mrs. Peterson disse. Calorosamente. Estamos sempre felizes em ver novos rostos na cidade. Você fica muito tempo? Antes que Renata pudesse formular uma resposta vaga,
Jonas falou. A posição de Renata é aberta. Enquanto ela quiser ficar em Golden Grove, há trabalho para ela. Renata olhou para ele surpresa. Ele não tinha mencionado nada sobre uma posição de longo prazo antes. O arranjo dele sempre foi entendido como temporário. A senhora Peterson bateu as mãos juntas. Maravilhoso! Jonas precisa de alguém para ajudá-lo com aquela grande fazenda. É demais para uma pessoa. Eu sempre disse isso. Depois de comprar uma dúzia de ovos e extrair uma promessa de Jonas de vir para sua festa de Natal, o que o fez estremecer na senhora. Peterson passou para o próximo estande. Desculpe por isso, disse Jonas quando ela estava sem ouvido. Senhora Peterson significa bem, mas ela é um pouco... nosy? Renata sugeriu com um pequeno sorriso. Jonas riu. Eu ia dizer interessado nos negócios de todos, mas nosy também funciona. Renata hesitou e fez a pergunta que estava pressionando sua mente. Você quis dizer o que disse sobre minha posição estar aberta? Jonas encontrou seus olhos de forma constante. Sim, eu quis dizer isso. Você é bom com os animais, você trabalha duro e você... Ele fez uma pausa. Você faz a fazenda se sentir viva novamente. Eu gostaria que você ficasse, Renata, se é isso que você quer. A sinceridade em sua voz fez seu coração correr. Ela planejava ter ido embora no final do verão, para seguir em frente antes que alguém se aproximasse demais, antes de se tornar muito visível. Mas o pensamento de deixar Golden Grove, deixando Jonas, parecia impossível. Esta fazenda, esse homem, havia se tornado mais importante para ela do que ela jamais pretendia. Não sei mais o que quero, ela admitiu suavemente. Jonas assentiu, entendendo em seus olhos. Você não precisa decidir agora. Apenas saiba que a oferta está lá. O resto do dia passou em um borrão de clientes e conversas. Quando a feira estava terminando, Renata estava cansada, mas contente. Eles haviam vendido quase tudo o que trouxeram, e a caixa de dinheiro estava satisfatoriamente cheia. Enquanto embalavam o estande, Jonas olhou para ela. Mais uma tradição justa antes de irmos, disse ele. Se você está pronto para isso. Renata levantou uma sobrancelha. Outro bolo de funil? Jonas sorriu. Ainda melhor. A roda gigante. Melhor vista do condado ao pôr do sol. Renata hesitou. A roda gigante significava estar alta, visível para todos, mas também significava alguns minutos, sozinhos com Jonas, longe das multidões e perguntas. Ok, ela disse. Vamos fazê-lo. Eles caminharam juntos pelo recinto de feiras, agora banhados à luz dourada do final da tarde. A roda gigante apareceu à frente, suas luzes coloridas começando a brilhar à luz do dia. A linha não demorou muito, e logo eles estavam sendo conduzidos a um carro oscilante. Renata sentou-se, segurando a barra de segurança com força, quando a roda começou a se mover. Você está bem? Jonas perguntou, percebendo suas juntas brancas. Apenas um pouco nervoso com as alturas, admitiu Renata. Jonas hesitou e depois colocou a mão sobre a dela. Sua palma estava quente e calejada pelo trabalho agrícola. Vale a pena para a vista, eu prometo. Renata assentiu, não se afastando de seu toque. À medida que o carro subia mais alto, os férias se espalharam abaixo deles. Uma colcha de retalhos de tendas e cabines e pessoas em movimento. Além disso, a cidade com suas ruas arrumadas e a torre da igreja. E ainda mais ainda, a paisagem rolante, campos e florestas que se estendem até o horizonte. Lá, disse Jonas apontando. Você pode apenas ver Golden Grove daqui. Renata seguiu seu gesto e o viu. O conjunto de edifícios que compunham a fazenda, aninhados em um vale entre colinas suaves. A essa distância, parecia pequeno, pacífico, como um lugar onde alguém poderia pertencer. É lindo, ela disse suavemente. Jonas virou-se para olhar lá, o rosto próximo ao dela no pequeno carro. Sim, disse ele. Isso é. Mas ele não estava mais olhando para a vista. Ele estava olhando para ela, com uma expressão que a fez pegar a respiração. Por um momento, como a roda gigante alcance e dê seu pico e parado, suspenso entre a terra e o céu, Renata se permitiu imaginar como seria ficar.
para construir uma vida em Golden Grove. Acordar todas as manhãs sabendo que Jonas estava por perto. Pertencer a algum lugar, a alguém, sem medo. A roda começou a se mover novamente, quebrando o feitiço. Renata desviou o olhar, de volta para a vista. Foi um sonho bonito, mas os sonhos tinham uma maneira de quebrar quando colidiram com a realidade. E sua realidade incluía um homem que prometeu encontrá-la, não importa onde ela corresse. Pene por seus pensamentos, disse Jonas quando o carro desceu. Renata forçou um sorriso. Só de pensar sobre o que foi um bom dia, obrigado por me trazer. Jonas estudou o rosto, vendo mais do que ela queria. Você não precisa ter medo o tempo todo, Renata. Tudo o que você está fugindo, podemos enfrentar isso juntos. O nós penduramos no ar entre eles uma promessa e uma pergunta. Renata não conseguiu responder. Ainda não. Não até que ela tivesse certeza de que deixar Jonas em sua vida não o colocaria em perigo também. Enquanto voltavam para o caminhão, tecendo pela multidão dispersante, Renata sentiu um pico na parte de trás do pescoço. A sensação de ser vigiado. Ela se virou rapidamente, examinando os rostos ao seu redor, mas não viu nada incomum. Apenas os frequentadores justos voltando para casa, os fornecedores fechando seus estandes. Ainda assim, o sentimento persistiu. Uma sombra de medo que a seguiu por tanto tempo que, às vezes, esqueceu que estava lá. Tudo bem? Jonas perguntou, percebendo sua distração. Renata assentiu, forçando-se a relaxar. Sim, apenas cansado. Foi um longo dia. Jonas abriu a porta do caminhão para ela. Um bom dia, no entanto. Renata olhou para ele, com a bondade em seus olhos e a curva suave de seu sorriso. Apesar da sombra do medo, apesar de todas as razões que ela não deveria, ela estava se apaixonando por Jonas Vale. E essa foi a coisa mais aterrorizante de todas. Sim, ela disse suavemente. Um dia muito bom. Domingo de manhã, encontrou Renata, na caneta de porco, enchendo as calhas de água e verificando uma porca grávida. A feira parecia um sonho agora. Algo que havia acontecido com outra pessoa. Aqui, no ambiente familiar da fazenda, ela quase podia se convencer de que estava segura, de que seu passado não a encontraria. O porquinho com a orelha manchada, Daisy, acumulada para ela, esfriando suas botas. Renata sorriu e arranhou atrás das orelhas do porco. Bom dia para você também, disse ela. Ela gosta de você, disse Jonas da porta. Renata olhou para cima, seu coração fazendo isso, agora familiar. Pula ao vê-lo. Ele estava segurando 2 canecas de café, como sempre, mas havia algo diferente nele hoje. Uma tensão em seus ombros, um aperto ao redor dos olhos. Está tudo bem? Ela perguntou, levando a caneca oferecida. Jonas hesitou. Alguém veio da fazenda nesta manhã, antes de você acordar. Renata sentiu seu corpo ficar frio. Quem? Ele não deu um nome, disse Jonas. Perguntado se eu tinha algum trabalhador, especificamente uma mulher com cabelos escuros. Disse que estava procurando sua noiva que havia escapado. A caneca escorregou dos dedos de Renata, quebrando no chão. Café caiu nas botas, mas ela mal percebeu. O que você disse a ele? Jonas se aproximou, seus olhos intensos. Eu disse a ele que não discuti meus funcionários com estranhos. Ele insistiu, ficou um pouco agressivo. Sugeri que ele saísse antes de ligar para o xerife. Ele fez? Renata sussurrou. Deixar? Jonas assentiu. Ele fez, mas ele não parecia feliz com isso. Renata passou os braços em volta de si mesma, subitamente congelando apesar da manhã quente. Como ele era. Alto, bem vestido, cabelo escuro, relógio caro. Dirigia um carro preto, não conseguia ver a marca. Era ele. David a encontrou. De novo, eu tenho que ir, disse Renata, sua voz tremendo. Eu não posso ficar aqui. Jonas a levou pelos ombros, seu toque gentil, mas firme. Renata, fale comigo, foi ele? A pessoa de quem você está fugindo? Ela não podia falar, só podia concordar, lágrimas enchendo os olhos. Ele machucou você? Jonas perguntou, seu voice. Baixo e feroz, outro aceno. A mandíbula de Jonas se apertou.
Ele não vai te machucar de novo. Não aqui. Não enquanto estiver por perto. Renata balançou a cabeça freneticamente. Você não entende. Ele é perigoso. Ele voltará e da próxima vez... Da próxima vez, o xerife estará esperando, interrompeu Jonas. Liguei para ele depois que o homem saiu. Disse a ele para ficar de olho em qualquer estranho que pendesse na fazenda. Renata olhou para ele, descrença em guerra com esperança. Você fez isso? Para mim? Claro que sim, disse Jonas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Renata, não sei exatamente o que aconteceu com você e você não precisa me dizer até que esteja pronto. Mas eu sei que você está com medo e sei que o homem é a razão disso. Isso é o suficiente para que eu queira protegê-lo. Um soluço escapou da garganta de Renata. Ninguém a havia protegido antes. Ninguém nem tentou. Ele vai te machucar, ela sussurrou. Se ele pensa que você está me mantendo de acordo com ele, ele vai machucá-lo. A expressão de Jonas endureceu. Deixe-o tentar. A feroz proteção em sua voz fez o coração de Renata inchar, mas o medo ainda a agarrava. David era implacável. Ele tinha recursos, conexões. Ele não desistia só porque um fazendeiro e um xerife de cidade pequena estavam no seu caminho. Eu ainda deveria ir, disse ela. É mais seguro para todos. Jonas pegou a mão dela, seus dedos quentes se enrolando ao redor dela. Correr não o deixou seguro até agora. Talvez seja a hora de tentar outra coisa. Talvez seja a hora de se manter firme, com pessoas que se preocupam com você ao seu lado. Pessoas que se preocupam com você. As palavras ecoaram na mente de Renata. Era isso que Jonas estava dizendo? Que ele se importava com ela? Estou com medo, ela admitiu, as palavras quase audíveis. Jonas apertou a mão dela. Eu sei, mas você não está mais sozinho, Renata. E às vezes isso faz toda a diferença. Ele estava certo. Ela estava sozinha por tanto tempo, carregando seu medo como um peso em volta do pescoço, sempre olhando por cima do ombro, sempre pronto para correr. Foi cansativo e não funcionou. David a encontrou de qualquer maneira. Talvez chegasse a hora de uma abordagem diferente. Talvez fosse hora de parar de correr e começar a lutar. Ok, ela disse finalmente. Vou ficar, por enquanto. Mas precisamos ter cuidado. O alívio inundou o rosto de Jonas. Seremos. Eu prometo. Ele ainda estava segurando a mão dela, seu polegar, traçando pequenos círculos na palma da mão. O toque simples enviou calor se espalhando pelo corpo de Renata, empurrando o medo frio. Há algo mais, disse Jonas. Algo que eu queria te dizer. Renata olhou para ele com a emoção em seus olhos. O que é? Jonas respirou fundo. Desde que você veio para Golden Grove, as coisas têm sido diferentes. Melhor, você me faz lembrar como é se importar com alguém. Aguardo amanhã, em Moime Saint-Saëns, vez de apenas passar hoje. As palavras pendiam entre eles, pesadas com significado. O coração de Renata bateu no peito. Jonas, Você não precisa dizer nada, ele interrompeu gentilmente. Eu sei que essa não é a hora certa com tudo, o mais acontecendo. Eu só queria que você soubesse que você importa para mim. Que você não é apenas um funcionário ou mesmo apenas um amigo. Você é mais do que isso. Renata não sabia como responder. Parte dela queria se jogar nos braços dele, dizer que ele também importava para ela, mais do que ela jamais esperava ou pretendia. Mas outra parte retida, pesada pelo medo e dúvida. Ela poderia realmente se deixar se preocupar com alguém novamente? Ser vulnerável? Para arriscar tudo, antes que ela pudesse encontrar as palavras, o som de um motor de carro cortou a manhã silenciosa. Ambos se viraram para a porta do celeiro. Você está esperando alguém? Renata perguntou, tensão retornando ao seu corpo. Jonas balançou a cabeça, sua expressão sombria. Não, fique aqui. Ele se moveu em direção à porta, mas Renata pegou seu braço. Não, espere. Deixe me ver quem é o primeiro. Cautelosamente, ela se aproximou da porta do celeiro e espiou. Um carro da polícia estava parado em frente à fazenda. Um homem de uniforme de um xerife saiu olhando em volta. É o xerife, She disse a Jonas, alívio inundando sua voz. Jonas se juntou a ela na porta. Tom, ele chamou,
acenando para o oficial. Aqui. O xerife, um homem alto com cabelos grisalhos em suas templos, caminhou em direção a eles. Manhã, Jonas, disse ele, depois acenou para Renata. Senhora. Obrigado por sair, Tom, disse Jonas. Isso é Renata Dias, meu funcionário, o que eu mencionei ao telefone. Os olhos gentis do xerife avaliaram Renata. Miss Dias, Jonas me diz que você pode ter alguém indesejável procurando por você. Renata engoliu em seco. Sim, meu ex-noivo. Nós não nos separamos de bons termos. Ele a machucou, Tom, disse Jonas sem rodeios. E acho que ele está planejando fazer isso de novo. A expressão do xerife endureceu. Entendo. Bem, não toleramos esse tipo de comportamento por aqui. Você tem uma ordem de restrição, senhorita Dias? Renata balançou a cabeça. Não, eu apenas saí. Eu tenho me mudado de um lugar para outro tentando ficar à frente dele. Difícil de superar os problemas, disse o xerife com simpatia. Às vezes melhor para enfrentá-lo de frente. Jonas colocou a mão no ombro de Renata. Foi o que eu disse a ela. O xerife assentiu. Eu vou ter meus adjuntos de olho na fazenda e nas estradas que levam a ela. E eu gostaria de uma descrição deste homem e seu veículo, se você o tiver. Como Renata descreveu Dave em detalhes, sua altura, sua construção, a cicatriz acima da sobrancelha esquerda, a maneira como ele sempre usava relógios caros, o Audi preto que ele dirigia, ela sentiu um raio estranho no peito. Pela primeira vez ela estava lutando ativamente, não apenas fugindo. Mais uma coisa, disse o xerife quando terminou. Se ele aparecer de novo, ligue imediatamente para nós. Não tente lidar com isso, especialmente se ele é tão perigoso quanto você diz. Jonas assentiu. Vamos. Bom, disse o xerife. Estarei em contato se o identificarmos pela cidade. Depois do xerife saiu, Renata se virou para Jonas. Obrigado, disse ela, por ligar para ele, por acreditar em mim. Jonas estendeu a mão enfiando suavemente um fio de cabelo atrás da orelha. O toque enviou arrepios na coluna de Renata. Eu sempre acredito em você, Renata. E eu sempre estarei aqui para você, enquanto você quiser que eu seja. A promessa em suas palavras, aos seus olhos, fez o coração de Renata inchar. Pela primeira vez em mais tempo do que se lembrava, ela se permitiu sentir algo além do medo e da solidão. Algo que parecia perigosamente como esperança. Eu deveria voltar ao trabalho, disse ela suavemente. Os porcos estão esperando. Jonas sorriu, sua mão permanecendo por um momento em sua bochecha. Eles podem esperar um pouco mais. Tome café da manhã comigo primeiro. Não foi apenas um convite para compartilhar uma refeição. Foi um convite para compartilhar mais, deixá-lo entrar. Ser corajoso o suficiente para alcançar a felicidade. Apesar das sombras do passado, Renata respirou fundo e fez sua escolha. Eu gostaria disso, disse ela, e o seguiu em direção à fazenda, deixando sua caneca de café quebrada no chão atrás dela. 3 dias se passaram sem nenhum sinal de David. Todas as manhãs, Renata acordava esperando encontrá-lo, esperando. Todas as noites foi para a cama surpresa, que outro dia terminou com segurança. Mas apesar das patrulhas do xerife e das garantias de Jonas, ela não conseguiu abalar que David ainda estava lá fora, observando, esperando seu momento. Ela tentou se concentrar em seu trabalho, no simples ritmo da vida agrícola que se tornara tão preciosa para ela. Mas seus olhos constantemente examinavam o horizonte, e todo motor de carro distante fazia seu coração correr. Jonas notou sua tensão. Ele ficou perto, encontrando razões para trabalhar em qualquer parte da fazenda em que estivesse, certificando-se de que ela nunca estava sozinha por muito tempo. Ele não pairou ou a fazia se sentir presa. De alguma forma ele entendeu exatamente o que ela precisava, não ser controlado, mas para ser apoiado. Eles não haviam falado novamente sobre sua confissão no celeiro, que ela importava para ele como mais do que um funcionário ou amigo, mas estava pendurado no ar entre eles, uma corrente não reconhecida que os reunia uma dúzia de vezes por dia, suas mãos escovando enquanto passavam ferramentas. Seus olhos se encontram do outro lado da mesa de jantar, a maneira como ele disse o nome dela, macio e cheio de significado. Hoje de manhã,
Eles estavam colhendo vegetais do jardim atrás da fazenda. O sol do verão já estava quente, embora tivesse apenas 9 horas. Renata limpou o suor da testa enquanto puxava cenouras do solo rico. Deveríamos terminar antes do meio-dia, disse Jonas, ajoelhando. Se ao lado dela com uma cesta para os vegetais colhidos. Então talvez dê um mergulho no riacho. Vai ser um scorcher hoje. Renata olhou para ele, tentando não notar a maneira como sua camiseta se agarrou aos ombros. Um mergulho? Há uma ponte perfeita a cerca de 1/4 de milha daqui, explicou Jonas. Profundo o suficiente para se refrescar, com um grande carvalho para a sombra. Emma e eu costumava passar metade dos verões lá quando éramos crianças. A ideia era tentadora. Fazia muito tempo desde que Renata acabou nadando, sentiu água fria contra a pele, permitia-se esse simples prazer. Eu não tenho maiô, disse ela. Jonas deu de ombros. Shorts e uma camiseta funcionam bem. Ou provavelmente há algumas das coisas antigas de Emma em casa, se você quiser. Ela era sobre o seu tamanho. Renata hesitou. Usar as roupas de Emma parecia estranhamente íntimo. Um passo no passado de Jonas que ela não tinha certeza de que tinha o direito de dar. Você não precisa, acrescentou Jonas rapidamente, lendo sua expressão. Foi apenas uma ideia. Não, eu gostaria, disse Renata, surpreendendo-se com a verdade. Tanto nadar quanto se você tem certeza sobre as coisas de Emma. Jonas sorriu, alívio e algo mais quente em seus olhos. Tenho certeza. Ela gostaria de você, eu acho. Ela gostaria que as coisas dela fossem usadas, não apenas embaladas em caixas. Eles trabalharam em silêncio companheiro durante a próxima hora, enchendo cestas com cenouras, tomates e abóbora de verão. A tarefa simples e produtiva ajudou a Renata a relaxar, empurrando pensamentos de David para o fundo de sua mente. Aqui, com sujeira sob as unhas e Jonas trabalhando ao lado dela, ela quase podia acreditar que era apenas uma mulher normal vivendo uma vida normal. Quando a última fila foi colhida, Jonas se levantou e se estendeu, suas costas arqueando. Timing perfeito. Está ficando muito quente aqui. Eles carregavam os vegetais para a adega fria sob a casa da fazenda, onde ficariam frescos até que fossem levados ao mercado. Então Jonas levou Renata no andar de cima, a um quarto que claramente pertencia a Emma. A sala era arrumada, mas não estéril, um espaço preservado em vez de abandonado. Fotografias alinhadas à cômoda, mostrando uma jovem com o sorriso de Jonas e olhos brilhantes e travessos. As estantes de livros mantiveram uma mistura eclética de títulos, da literatura clássica a manuais agrícolas. Não mudei de nada, disse Jonas em silêncio. Não poderia me trazer. Renata tocou uma fotografia emoldurada de Emma sentada em um trator, rindo da câmera. Ela era linda. Ela foi a melhor pessoa que eu já conheci, disse Jonas. Inteligente, engraçada, teimosa como o inferno. Ela poderia conversar com qualquer um, fez amigos em todos os lugares que ia. E ela amava essa fazenda mais do que qualquer coisa. Havia tristeza em sua voz, mas outra coisa também. Um calor. Um gosto que havia substituído parte da dor crua. O que aconteceu com ela? Renata perguntou suavemente. Ela se perguntou desde o primeiro dia, mas nunca sentiu que era seu lugar para perguntar. Jonas sentou-se na beira da cama, com as mãos apertadas entre os joelhos. Foi minha culpa, disse ele. Estávamos consertando o velho telhado do celeiro. Eu disse a ela para esperar por mim, que as pranchas estavam apodrecidas em alguns lugares. Mas Emma nunca ouviu quando pensou que sabia melhor. Ele fez uma pausa, engolindo com força. Eu estava recebendo mais pregos do caminhão quando o ouvi. O acidente, o grito dela. Quando cheguei lá, ela caiu no telhado. Bata a cabeça em uma viga no caminho. Renata sentou-se ao lado dele, perto o suficiente para que seus ombros tocassem. Jonas, isso não foi sua culpa. Eu fui responsável por ela, disse ele. Era desde que nossos pais morreram. Eu deveria ter feito ela esperar. Deveria ter verificado melhor o teto antes de começarmos a trabalhar. Você não poderia saber, disse Renata gentilmente. Emma fez sua própria escolha. Jonas olhou para ela, dor e gratidão se misturando em seus olhos. Foi o que o xerife disse, o que todos disseram, mas sabendo e acreditando que são coisas diferentes. Renata entendeu isso muito bem. Quantas vezes ela disse a si mesma que
O abuso de David não foi culpa dela, que ela não merecia? Quantas vezes ela ainda se culpou? Eu acho, disse ela com cuidado, que às vezes nos apegamos à culpa porque parece a única maneira de se apegar às pessoas que perdemos, como se estivesse deixando a culpa significar solucioná-las também. Jonas olhou para ela, algo como maravilha em sua expressão. Sim, disse ele, é exatamente isso. Como você sabia? Renata olhou para as mãos dela. Porque eu também fiz isso. Não com alguém que morreu, mas com quem eu costumava ser. Antes. Era o mais próximo que ela chegou de falar sobre seu passado com David, sobre como ele havia despojado sistematicamente sua confiança, sua independência, seu senso de si, mesmo até que ela mal reconheceu a mulher no espelho. Jonas cobriu a mão dela com a dele. Diga-me, ele disse suavemente, se você quiser. E de repente, Renata queria. Ela queria que Jonas soubesse quem ela era, o que havia sobrevivido, para não ter pena, mas para ser verdadeiramente visto, escaras e tudo. O nome dele é David. Ela começou, sua voz mais firme do que esperava. David Mercer. Nós nos conhecemos há 3 anos em um evento de caridade. Eu estava trabalhando como coordenador de eventos, e ele era um doador, válido, charmoso, tudo o que eu pensava que queria. Ela respirou fundo, sentindo a mão de Jonas quente e sólida sobre a dela. Começou pequeno. Comentários sobre minhas roupas, meus amigos. Sugestões que pareciam úteis no começo. Um trabalho melhor, um apartamento melhor. Antes que eu percebesse, eu tinha uma nova vida, que ele havia projetado. Eu estava morando em sua casa, trabalhando para sua empresa, vendo apenas as pessoas que ele aprovou. Jonas ficou em silêncio, mas sua mão apertou levemente a dela, uma âncora na tempestade das memórias. A primeira vez que ele me bateu foi depois de um jantar. Eu falei muito tempo com um de seus parceiros de negócios. Ele pediu desculpas depois, disse que isso nunca mais aconteceria. Eu acreditava nele. Renata fez uma pausa, a vergonha familiar lavando a. Mas isso aconteceu novamente, e novamente. Cada vez pior que a última, cada vez com desculpas mais elaboradas, mais promessas. Tentei sair 2 vezes. Na primeira vez ele me encontrou no apartamento do meu amigo e me convenceu a voltar para casa. Na segunda vez ele colocou meu amigo no hospital. Jonas fez um som, baixo na garganta, mas não interrompeu. The last night, continuou Renata. Ele ficou zangado com algo no trabalho. Sugeri que fizemos uma pausa. Talvez sair de férias separadamente. Ele... A voz dela vacilou. Ele colocou as mãos em volta da minha garganta. Disse que se ele não pudesse me ter, ninguém faria. Pensei que eu iria morrer lá, na casa que eu já pensei ser minha casa. Mas você não, disse Jonas, sua voz áspera de emoção. Você sobreviveu. Renata assentiu. Eu desmaiei. Quando acordei, ele estava dormindo. Peguei o que podia carregar e correr. Estou correndo desde então. 6 cidades diferentes em Minsk-Mezinsburg, 8 meses. Toda vez que começo a me sentir segura, ele me encontra. Não desta vez, disse Jonas ferozmente. Desta vez, você tem pessoas do seu lado. Você me tem. Renata olhou para ele, com a determinação em seu rosto, e sentiu algo se abrigar dentro de seu peito. Uma parede que ela construiu para se proteger, desmoronando sob a força de seu carinho. Por quê? Ela sussurrou. Por que você se arriscaria? Por mim você mal me conhece. Jonas estendeu a mão, os dedos gentis na bochecha dela. Eu sei o suficiente. Eu sei que você é corajoso, gentil e mais forte do que você pensa. Eu sei que você fala com porcos e faz pão de milho incrível e cantar para si mesmo quando você pensa que ninguém está ouvindo. Uma risada surpresa escapou de Renata. Você ouviu isso? Jonas sorriu. Você tem uma voz linda e eu sei que todos os dias desde que você vinha para Golden Grove, me senti mais vivo do que em 3 anos. A confissão pendurada entre eles, honesta e vulnerável. O coração de Renata bateu no peito. Estou com medo, ela admitiu. Não apenas de David, disso, de sentir algo por você. O polegar de Jonas traçou a curva de sua bochecha. Estou com medo também, disse ele. Cuidar de alguém significa ter algo a perder, e eu já perdi muito.
Eles ficaram ali por um longo momento, equilibrados à beira de algo profundo, duas. Pessoas danificadas encontrando cura inesperada um no outro. Finalmente, Jonas se levantou, quebrando a tensão. Os fatos de banho de Emma estão na gaveta inferior, disse ele. Encontre-me lá embaixo quando estiver pronto. Sem pressão, sem pressa. Depois que ele saiu, Renata ficou parado por um momento, processando tudo o que acabara de acontecer. Ela havia contado a Jonas sobre David. Não tudo, mas o suficiente. E em vez de piedade ou julgamento, ele havia oferecido entendimento. Em vez de vê-la quebrada, ele a viu como corajosa. Ela foi à gaveta e encontrou um maiô simples de uma peça azul que parecia seu tamanho. Enquanto ela se mudou, ela se observou no espelho na cômoda de Emma. Ainda havia cicatrizes fracas no corpo do abuso de David. Uma linha fina ao longo de sua clavícula, uma marca no ombro. Mas eles estavam desaparecendo. Eles não a definiram mais. Puxando uma camiseta sobre o maiô, Renata desceu as escadas. Jonas estava esperando na cozinha, vestindo troncos de natação e uma camiseta desbotada, um refrigerador em uma mão e toalhas na outra. Preparar? Ele perguntou. Renata assentiu. Preparar. A caminhada até a popa de natação os levou através de um prado brilhante com flores silvestres e para um pequeno bosque de árvores. O som da água corrente ficou mais alto à medida que se aproximavam. E então as árvores se abriram para revelar uma fatia perfeita do paraíso, uma piscina profunda e clara no riacho, sombreada por um enorme carvalho, com a luz do sol prejudicando a superfície da água. É lindo, disse Renata. Jonas colocou o refrigerador e espalhou as toalhas em uma rocha plana ao lado da piscina. A água está fria, mesmo no verão, ele alertou. Melhor pular direto. Para demonstrar, ele tirou a camiseta e mergulhou na piscina com um arco limpo e gracioso. Ele apareceu com um grito, empurrando o cabelo molhado para trás do rosto. Vamos lá. Renata hesitou apenas um momento antes de tirar sua própria camisa. O sol se sentiu bem em sua pele, quente e cura. Ela caminhou até a beira da rocha e olhou para Jonas pisando água abaixo. Pule, ele encorajou. Eu vou te pegar. Parecia que ele estava falando mais do que apenas o mergulho. Renata respirou fundo e pulou, o ar passando por ela por um momento emocionante antes de atingir a água. Estava frio, chocantemente, mas refrescante após o calor da manhã. Ela apareceu com um suspiro, rindo apesar de si mesma. Disse que estava frio, disse Jonas, nadando mais perto. É perfeito, respondeu Renata, o que significa? Eles nadaram por um tempo, correndo de uma extremidade da piscina para a outra, flutuando de costas para olhar para os manchas do céu azul visível, através dos galhos de carvalho. Pela primeira vez em meses, Renata se sentiu verdadeiramente livre, sem peso na água, sem sobrecarga pelo medo, simplesmente existindo em um momento perfeito. Eventualmente, eles escalaram e sentaram, se na rocha quente, comendo sanduíches que Jonas havia embalado no refrigerador. Eu costumava vir aqui todos os dias depois que Emma morreu, disse Jonas olhando para a água. Apenas se e pense em todos os verões que passamos aqui quando crianças. Todos os planos que tínhamos para a fazenda. Que tipo de planos? Renata perguntou. Emma queria expandir vegetais orgânicos, mel, talvez um restaurante de fazenda à mesa algum dia. Ela tinha grandes sonhos. Jonas sorriu tristemente. Depois que ela morreu, eu não suportava pensar nisso, apenas focado em manter a fazenda, funcionando nada mais. E agora? Renata perguntou. Jonas olhou para ela, seus olhos quentes. Agora estou começando a pensar no futuro novamente, sobre o que poderia ser em vez do que foi perdido. Do jeito que ele disse. A maneira como olhou para ela deixou claro que ela fazia parte desse futuro que ele estava imaginando. A realização deveria tê-la aterrorizada. Em vez disso, ele a iludiu com uma esperança cautelosa. Eu gostaria de ajudar, disse ela suavemente. Com a fazenda, com os planos de Emma. Se você quiser. Jonas pegou a mão dela, seus dedos entrelaçando com a dela. Eu quero isso mais do que tudo. Por um longo momento, eles apenas ficaram lá, as mãos apertadas, o sol aquecendo a pele.
o som do riacho preenchendo o silêncio. Então Jonas se inclinou para a frente, sua mão livre chegando para copiar a bochecha dela. Renata, disse ele, o nome dela como uma pergunta. Ela respondeu fechando a distância entre eles, seus lábios encontrando o dele em um beijo gentil. Foi breve, doce, uma promessa, e não uma demanda. Quando eles se separaram, Jonas estava sorrindo, um olhar de admiração em seu rosto. Eu estava querendo fazer isso desde que você persuadiu Daisy de volta à caneta dela na primeira semana, ele admitiu. Renata riu. Sério? Mesmo com a lama e o cheiro? Mesmo assim, disse Jonas. Especialmente então. Você foi tão gentil com ela, então paciente. Foi a primeira vez que eu realmente vi você. Não apenas a mulher quieta que se manteve para si mesma, mas quem você realmente está dentro. As palavras tocaram algo profundamente no coração de Renata. Para ser visto dessa maneira, ser valorizado por sua bondade e não por sua aparência ou utilidade, era tudo o que Davi nunca lhe deu. Deveríamos voltar, disse Jonas eventualmente, embora ele não tenha se mudado para soltar a mão dela. Tenho animais para alimentar, jantar para fazer, responsabilidades. Renata concordou com um suspiro simulado. Eles embalaram o refrigerador e as toalhas e começaram a caminhada de volta para a fazenda, seus maiôs molhados deixando manchas úmidas nas roupas, as mãos se encontrando enquanto caminhavam. O sol da tarde estava inclinado para a noite quando emergiram das árvores. A fazenda ficou dourada na luz, sólida e acolhedora. Pela primeira vez, Renata olhou para ele e pensou, em casa. Quando se aproximaram da casa, um lampejo de movimento perto do celeiro chamou a atenção de Renata. Ela parou, seu corpo tenso. Jonas, disse ela, sua voz apertada com medo repentino. Há alguém pelo celeiro. Jonas seguiu seu olhar, sua expressão endurecendo. Fique aqui, disse ele, afastando o refrigerador. Não. Renata pegou seu braço. Se é David, não estou deixando você encará-lo sozinho. Juntos eles se moveram cautelosamente em direção ao celeiro. À medida que se aproximavam, Renata podia distinguir uma figura encostada no lado do edifício bem vestida, com cabelos escuros que pegavam a luz do sol. Seu coração gaguejou em seu peito. David, ele se endireitou quando os viu, um sorriso se espalhando por seu rosto, o charmoso sorriso público que uma vez a enganara a pensar que ele era um homem bom. Renata, ele chamou, sua voz carregando o quintal. Lá está você, querida. Eu tenho procurado em todos os lugares para você. Jonas pisou levemente na frente dela, seu corpo um escudo. Você precisa sair, disse ele, sua voz estável, mas perigosa. Agora. O sorriso de David não vacilou, mas seus olhos endureceram. Receio não poder fazer isso, não sem minha noiva. Ex-noiva, disse Renata, encontrando sua voz. Eu deixei você, David. Acabou. Davi deu um passo em direção a eles, seus movimentos casuais mas propositados. Você estava chateado, confuso, mas eu te perdoei, querida. É hora de voltar para casa. O padrão familiar de manipulação fez do rastreamento da pele de Renata. Quantas vezes ele fez isso? A fez sentir como se tivesse feito algo errado, como se o perdão dele fosse um presente pelo qual ela deveria ser grata. Ela está em casa, disse Jonas com firmeza. E você está invadindo a propriedade privada. O olhar de David mudou para Jonas, avaliando e desdenhoso. E quem é você exatamente? A ajuda contratada? Ou Renata jogou casa com o fazendeiro local? O desprezo em sua voz deixou Jonas tenso, mas ele não subiu a isca. Eu sou o homem pedindo que você deixe minha propriedade antes de ligar para o xerife. David riu, o som frio e calculado. Não sejamos dramáticos. Eu só quero falar com minha noiva. Isso não está acontecendo, disse Jonas. O sorriso de David desapareceu. Isso. Não se preocupa com você. Renata e eu tenho coisas para discutir. Não temos nada a discutir, disse Renata, saindo por trás de Jonas. Ela ainda estava com medo, seu coração martelando em seu peito, as palmas das mãos úmidas de suor, mas ela também estava com raiva. Irritado que David pensou que poderia simplesmente aparecer e recuperá-la, como se ela fosse uma posse perdida.
Eu saí porque você me machucou, porque você tentou me matar. Não seja ridículo, disse David sem problemas. Tivemos uma discussão, isso é tudo. Você sempre exagerou. A iluminação familiar deixou a visão de Renata embaçar com raiva. Você colocou as mãos em volta da minha garganta e me engasgou até eu desmaiar. A expressão de Davi endureceu. Você está fazendo uma cena, Renata. Isso não é como você. Vamos a algum lugar quieto e falar isso como adultos. Ela não vai a lugar nenhum com você, disse Jonas, sua voz baixa e perigosa. Os olhos de David se estreitaram. Não sei o que ela lhe disse, mas Renata tem o hábito de torcer a verdade quando combina com ela. Ela precisa de ajuda profissional. Eu trabalho com seus médicos há meses. A mentira era tão flagrante, tão calculadora, que Renata quase riu. Eu não tenho médicos, e você sabe disso. Você me isolou de todos, meus amigos, minha família e até o médico da família que eu tive desde a infância. David deu outro passo à frente, sua fachada encantadora escorregando, revelando a raiva fria por baixo. Chega disso. Entre no carro, Renata. Agora. Não, disse ela, a palavra firme e clara. O rosto de David contorcido com raiva, a máscara da civilidade caindo completamente. Você é uma cadela ingrata. Depois de tudo o que fiz por você, é assim que você me retribui. Ao fugir com algum fazendeiro pobre em terra, antes que qualquer um deles pudesse responder, ele alcançou a jaqueta e puxou uma arma. Jonas se moveu instantaneamente, empurrando Renata para trás. Afaste isso, disse ele, sua voz calma, apesar da arma apontada para ele. Antes de fazer algo você não pode recuperar. A mão de David estava firme, a arma destinada ao peito de Jonas. Afaste-se, isso é entre mim e Renata. Não, Jonas disse simplesmente. Eu vou atirar em você, David ameaçou, sua voz subindo. Não pense que não vou. Então você irá para a prisão, respondeu Jonas. É isso que você quer? Jogue fora sua vida. Porque você não pode aceitar que Renata seguiu em frente. Os olhos de David dispararam para Renata. Isso é verdade? Você se mudou com isso? Isso ninguém? Renata avançou ao lado de Jonas, sua mão encontrando a dele. Sim, disse ela. Eu tenho. Jonas é o dobro do homem que você já foi. Ele é gentil e honesto, e ele me trata com respeito. O rosto de David torceu com fúria. Você pertence a mim. Ela não pertence a ninguém, disse Jonas com firmeza. Ela não é propriedade. Ela é uma pessoa que faz suas próprias escolhas. E eu escolho ficar aqui, acrescentou Renata. Com Jonas nesta fazenda. Esta é a minha casa agora, Davi, e você precisa sair. Por um momento, Davi parecia perdido, como se não pudesse compreender que suas manipulações haviam falhado, que o controle que ele havia empunhado tão efetivamente havia desaparecido. Então sua expressão endureceu, e ele elevou a arma mais alto. Se eu não posso ter você, ele disse friamente, ninguém o fará. O tempo parecia desacelerar. Renata viu o dedo de David apertar o gatilho. Ela viu Jonas tensando, preparando-se para avançar. E naquele momento de clareza de cristal ela sabia o que tinha que fazer. Parar, ela gritou pisando na frente de Jonas. David, pare, este não é você. Você não é um assassino. A mão de David vacilou um pouco, a incerteza piscando em seu rosto. Saia do caminho, Renata. Não, ela disse com firmeza. Se você quiser atirar em alguém, terá que ser eu. Mas então o quê? A polícia virá e você irá para a cadeia. Sua reputação, sua empresa, tudo o que você trabalhou, governa. É isso que você quer? Ela estava apelando para a única coisa que sabia que David realmente se importava. Si mesmo, sua imagem, seu sucesso. Apesar de toda a sua obsessão por possuí-la, ela sabia que ele não jogaria fora a própria vida dele no processo. A mão de David tremia, a arma vacilando. Por um momento tenso, Renata pensou que havia calculado mal, que ele realmente atiraria. Então, por trás deles, veio o som de uma sirene da polícia. A cabeça de David se levantou, olhando além deles em direção à estrada. O carro do xerife estava se transformando na garagem da fazenda, as luzes piscando. Você os chamou, David. Acusou seu rosto pálido de raiva. Não, disse Jonas.
Mas eu disse que o xerife estava de olho na fazenda. Parece que ele quis dizer isso. David hesitou, calculando claramente suas opções. Então, com uma maldição murmurada, ele abaixou a arma e deu um passo para trás. Isso não acabou, disse ele, olhando para Renata com fúria fria. Você acha que pode se esconder aqui para sempre? Você acha que esse fazendeiro, pode protegê-lo? Sim, disse Renata de pé, apesar de seu coração de corrida. Eu faço. O carro do xerife parou ao lado deles, e o xerife Tom saiu, a mão no coldre. Tudo bem aqui? Este homem está invadindo, disse Jonas calmamente, e ele apenas nos ameaçou com uma arma. Os olhos do xerife se estreitaram, levando a cena. Está certo? Senhor, eu vou precisar que você coloque essa arma e se afaste. Por um momento, David parecia recusar. Então, lentamente, ele dobrou e colocou a arma no chão. Mãos onde eu posso ver luz, o xerife instruiu, aproximando-se cautelosamente. David obedeceu, seus olhos nunca deixando o rosto de Renata. Você se arrependerá, ele disse suavemente. Vocês dois. O único com arrependimentos aqui será você, disse o xerife, algemando David com a eficiência praticada. Ameaçar pessoas com armas de fogo é uma ofensa grave neste condado. Enquanto o xerife levou David ao carro da polícia, lendo seus direitos, Renata sentiu que seus joelhos ficaram fracos. O braço de Jonas percorreu a cintura, apoiando-a. Você está bem? Ele perguntou, sua voz apertada com preocupação. Renata assentiu, embora estivesse tremendo. Eu penso que sim. Eles observaram o xerife colocar David na parte de trás do carro de patrulha. Antes de entrar no banco do motorista, ele voltou para eles. Vou precisar de declarações de vocês, disse ele, e a arma como evidência. Mas isso pode esperar até amanhã se você precisar de algum tempo. Obrigado, Tom, disse Jonas, por aparecer quando você fez. O xerife assentiu. Só de fazer o meu trabalho. Estava de olho na fazenda, como eu prometi. Ele olhou para Renata, sua expressão gentil. Você fez o bem levando-se a ele assim. Temos coragem. Depois que o xerife foi embora com Davi no banco de trás, Renata e Jonas ficaram em silêncio. Por um longo momento, a enormidade do que acabara de acontecer lavando-os. Ele estará sob fiança em breve, disse Renata finalmente. E ele voltará. Jonas a puxou para mais perto. Talvez. Mas ele pensa duas vezes agora que o xerife está envolvido, e estaremos prontos. Renata olhou para o homem ao lado dela. Esse fazendeiro que a havia levado, dado seu trabalho, mostrou sua bondade e agora estava pronta para protegê-la com o risco de sua própria vida. Por que você fez isso? Ela perguntou. Coloque-se entre mim e a arma. Os olhos de Jonas estavam firmes nos dela. Porque eu te amo, ele disse simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu sei que é rápido, e talvez seja loucura, mas eu amo. Eu te amo, Renata. As palavras deveriam tê-la aterrorizada. Em vez disso, eles sentiram vontade de voltar para casa depois de uma longa e difícil jornada, como finalmente encontrar um terreno sólido após meses de deriva. Eu também te amo, ela sussurrou, e percebeu que era verdade. Em algum lugar entre a limpeza de canetas de porco e o compartilhamento de café, entre a roda gigante da feira do condado e a piscina, ela se apaixonou por Jonas Vale. Ele a beijou então, não o beijo gentil e provisório de anterior, mas cheio de alívio, alegria e promessa. Quando eles finalmente se separaram, Renata descansou a cabeça contra o peito dele, ouvindo a batida constante de seu coração. O que acontece agora? Ela perguntou. Jonas olhou para ela, seus olhos cheios de amor e determinação. Agora vivemos nossas vidas juntos. Não deixamos o medo ganhar. Enquanto o sol se pôs sobre a fazenda Golden Grove, pintando os edifícios em ouro e sombra, Renata sabia que o caminho a seguir não seria fácil. David faria ser lançado eventualmente. Haveria datas do tribunal, ordens de restrição, vigilância constante. Mas pela primeira vez ela não estava enfrentando isso sozinha. Ela tinha Jonas, ela tinha uma casa, ela tinha amor. E isso fez toda a diferença. Na manhã seguinte, Renata e Jonas dirigiram ao escritório do xerife
para dar suas declarações sobre o que havia acontecido com Davy. A delegacia de cidade pequena não era nada como os edifícios intimidadores que Renata vira na cidade apenas uma modesta estrutura de tijolos com o selo do condado na porta e alguns carros de patrulha estacionados do lado de fora. O xerife Tom os cumprimentou no saguão, seu rosto amigável, mas profissional. "Agradeço por entrar", disse ele, levando-os a uma pequena sala de conferências. "Isso não deve demorar muito." Durante a hora seguinte, Renata detalhou sua história com David. O comportamento controlador, o isolamento, o abuso crescente e, finalmente, a noite em que ela fugiu. Sua voz tremia às vezes, mas a presença constante de Jonas ao lado dela lhe deu forças. "E você está se mudando de um lugar para outro desde então?" O xerife perguntou fazendo anotações. Renata assentiu. 6 cidades diferentes. Ele sempre me encontrava de alguma forma. Eu teria um vislumbre dele me observando, ou alguém. Mencionaria um homem fazendo perguntas sobre mim. E eu sabia que era hora de correr novamente. "Ele é engenhoso", concordou o xerife. "Provavelmente contratou investigadores particulares." "O que acontece agora?" Jonas perguntou. "Com as acusações contra ele?" O xerife se inclinou para trás em sua cadeira. "Ele está sendo acusado de invadir, fazer ameaças e brandir uma arma de fogo. Seu advogado já está trabalhando na fiança. Homem assim, com dinheiro e conexões, ele provavelmente estará fora desta tarde." O coração de Renata afundou. "Então, ele vai andar livre? Depois de tudo?" "Por enquanto", disse o xerife. "Mas as acusações são graves. E, mais importante, você quebrou o padrão. Você ficou firme e envolveu a aplicação da lei. Isso muda as coisas." "Gostaríamos de solicitar uma ordem de restrição", disse Jonas. O xerife assentiu. "Já preparei a papelada para você. E eu conversei com o juiz Wilson. Ela leva os casos de violência doméstica muito a sério. Ela garantirá que seja processado rapidamente." "Obrigado", disse Renata suavemente. A expressão do xerife suavizou. "Senhorita Dias, eu faço esse trabalho há 20 anos. Vi muitas mulheres presas em situações como a sua. O fato de você ter saído, que você ainda está de pé, isso exige coragem real." Suas palavras tocaram algo profundamente dentro de Renata. Ela passou tanto tempo se vendo tão fraca, como vítima. Mas talvez houvesse força na sobrevivência, ao levantar cada vez que a vida a derrubava. "E a ordem de restrição?" Jonas perguntou. "Quanta proteção isso realmente fornecerá?" "É um documento legal, não um campo de força", admitiu o xerife. "Mas isso nos dá motivos para prender. Lu imediatamente se ele chegar perto de você ou da fazenda. E cria um registro oficial de seu comportamento, o que será importante se isso for a julgamento." Quando deixaram o escritório do xerife, a Renata assinou toda a papelada necessária para a ordem de restrição. Ela se sentiu drenada, mas estranhamente mais clara, como se estivesse colocando suas experiências no registro oficial de alguma forma havia diminuído o poder dele sobre ela. "Você se saiu bem lá", disse Jonas enquanto caminhavam até o caminhão. "Estou orgulhoso de você." Renata sorriu, pegando a mão. "Foi bom dizer a alguém oficial, para acreditar." "Claro que você acreditava", disse Jonas, apertando a mão dela. "Você está dizendo a verdade." Uma afirmação tão simples, mas significava tudo para Renata. Depois de anos de David torcendo suas palavras, fazendo-a duvidar de suas próprias experiências, ter alguém simplesmente aceitar sua verdade era profundamente curativo. Enquanto voltavam para a fazenda, Renata olhou pela janela para a paisagem familiar. Colinas de rolamento, cercas arrumadas, gado pastoreando. Há um mês tudo isso era novo e estranho. Agora parecia em casa. "O que você está pensando?" Jonas perguntou, olhando para ela. "Com que rapidez as coisas mudam?" Ela respondeu. "Como um lugar que era apenas um esconderijo, se tornou um lugar que eu quero ficar." Jonas sorriu. "Golden Grove tem uma maneira de crescer nas pessoas. Não é apenas a fazenda", disse Renata suavemente. "É você." Jonas alcançou o assento pegando a mão. "Fazemos uma boa equipe." A declaração simples aqueceu Renata de dentro para fora. Uma equipe. Parceiros. Igual a tudo o que seu relacionamento com Davi nunca esteve. Quando chegaram à fazenda,
Renata ficou surpresa ao ver um carro prateado estacionado em frente à fazenda. Você está esperando alguém? Ela perguntou. Jonas franziu a testa. Não. Fique no caminhão por 1 minuto. Mas antes que ele pudesse sair, a porta da fazenda se abriu e uma mulher pisou na varanda elegante, com cabelos escuros com tensão cinza puxados para trás em um pão arrumado. Mãe, Jonas disse, sua voz cheia de surpresa. Renata observou Jonas sair do caminhão e se aproximou da mulher. Havia tensão em seus ombros, uma hesitação em seus passos que ela nunca tinha visto antes. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou parando no fundo da varanda. Olá para você também, Jonas, respondeu a mulher, sua voz legal, mas não cruel. Liguei várias vezes. Quando você não respondeu, decidi vir ver por mim mesmo o que estava acontecendo. Estou ocupado, disse Jonas. Os olhos da mulher passaram por ele até o caminhão, onde Renata ainda estava sentado. Então eu vejo. Renata percebeu que não podia se esconder no caminhão para sempre. Respirando fundo, ela abriu a porta e saiu. Jonas virou-se ao som. Renata, esta é minha mãe, Elizabeth Vale. Mãe, isso é Renata Dias. Ela trabalha aqui, na fazenda. O olhar de avaliação de Elizabeth Vale se moveu sobre Renata, absorvendo todos os detalhes. Funciona aqui? Isso é tudo? Jonas suspirou. Podemos ter essa conversa dentro? Foi uma longa manhã no escritório do xerife. As sobrancelhas de Elizabeth se levantaram. Escritório do xerife? Jonas, o que está acontecendo? É uma longa história, disse Jonas, e eu prefiro dizer uma vez, sentado, com café. Dentro da fazenda, Renata se sentiu estranha e deslocada. Elizabeth Vale mudou-se pela cozinha com a facilidade de alguém que a conhecia bem, apesar do que Jonas havia dito a Renata sobre sua mãe raramente visitar desde a morte de Emma. O lugar parece bom, comentou Elizabeth enquanto preparava café. Melhor do que a última vez que estive aqui. Quando foi isso? Jonas perguntou. O funeral de Emma? As palavras foram apontadas e Renata viu Elizabeth se encolher um pouco. Eu já estive desde então. Uma vez, talvez 2 vezes, disse Jonas. Você deixou bem claro que não poderia mais ficar aqui. Elizabeth colocou 3 canecas na mesa com mais força do que o necessário. E isso não é justo, Jonas. Este lugar mantém muitas lembranças. Ele mantém a história de nossa família, respondeu Jonas. Tudo o que mamãe e papai construíram, tudo o que Emma amava. E tudo o que tirou os 2 de mim, disse Elizabeth, suavemente. Primeiro, o coração de seu pai atacou nesse campo. Depois, o acidente de Emma. Você pode me culpar por ficar longe? A dor na voz da mulher era tão crua, tão familiar a Renata, que ela se viu falando sem pensar. Eu entendo, disse ela. Às vezes os lugares têm muita dor. Jonas e Elizabeth se viraram para olhar lá, como se tivessem esquecido que ela estava. Lá sim, disse Elizabeth depois de um momento. Exatamente. Ela estudou Renata com novo interesse. Há quanto tempo você trabalha aqui, senhorita Dias? Cerca de 6 semanas, respondeu Renata. E, por favor, me chame de Renata. Elizabeth assentiu. E você estava no escritório do xerife esta manhã porque... Jonas e Renata trocaram uma olhada. Meu ex-noivo me encontrou, explicou Renata. Ele veio para a fazenda ontem. Ameaçou-nos. O xerife o prendeu. Ameaçou você como? Elizabeth perguntou bruscamente. Com uma arma, disse Jonas. Ele é perigoso, mãe, abusiva. Renata está fugindo dele há meses. A expressão de Elizabeth suavizou enquanto ela olhava para Renata. Sinto muito, querida. Isso deve ter sido aterrorizante. Havia uma compaixão genuína em sua voz, e Renata sentiu parte de sua tensão. Foi, mas Jonas, ele ficou ao meu lado, me protegeu. Elizabeth olhou para o filho, algo complicado passando seu rosto. Ele é como seu pai dessa maneira, leal a uma falha. Não é uma falha, disse Jonas em silêncio. Elizabeth suspirou. Não, suponho que não seja. Ela tomou um gole de seu café. Então, esse homem que o ameaçou, ele voltará? Provavelmente, admitiu Renata. Nós pedimos uma ordem de restrição, mas esses são apenas pedaços de papel.
Elizabeth terminou para ela. Eu sei. Minha irmã passou por algo semelhante anos atrás. Vamos lidar com isso, disse Jonas com firmeza. Elizabeth estudou o rosto do filho por um longo momento. Você se importa com ela, disse ela. Não é uma pergunta, mas um reconhecimento. Jonas encontrou o olhar de sua mãe de forma constante. Eu amo ela. A declaração simples pendurou no ar. Renata sentiu suas bochechas quentes, mas uma sensação de orgulho e alegria floresceu em seu peito. Jonas não estava escondendo o que sentia por ela, nem mesmo de sua mãe. Elizabeth olhou, entre eles sua expressão ilegível. Então, surpreendentemente, ela sorriu. Bem, está na hora. O quê? Jonas perguntou, claramente pego de surpresa. Faz 3 anos, Jonas, disse Elizabeth gentilmente. 3 anos de você se desligando nesta fazenda, carregando toda essa culpa por Emma. Fiquei preocupado com você. Você tem uma maneira engraçada de mostrá-lo, Jonas murmurou. Elizabeth suspirou. Nós dois nos retiramos depois que Emma morreu. Você nesta fazenda, eu para o meu trabalho. Foi mais fácil do que enfrentar um ao outro, enfrentando o vazio que ela deixou para trás. A honestidade em suas palavras atingiu Renata. Quantas famílias eram assim? Quebrado pela tristeza, incapaz de se alcançar através da divisão de perda? Não estou tentando substituir Emma, disse Renata em silêncio. Ninguém poderia. Elizabeth alcançou o outro lado da mesa e deu um tapinha na mão de Renata. Claro que não, querida. Mas talvez você seja exatamente o que essa fazenda e meu filho precisavam. Nova vida, nova esperança. A tensão na sala diminuiu, como se uma tempestade tivesse passado por cima sem quebrar. Eles terminaram o café, a conversa se voltando para tópicos mais leves. A produção da fazenda, a recente feira do condado, o trabalho de Elizabeth como professor na universidade estadual. Quando Elizabeth finalmente se levantou, ela abraçou Jonas com força. Não seja um estranho, disse ela. Ligue para mim, visite às vezes. Eu vou, prometeu Jonas. E mãe, você sempre é bem-vindo aqui. Esta ainda é sua casa também. Os olhos de Elizabeth ficaram brilhantes com lágrimas não derramadas. Obrigado, ela disse suavemente. Então ela se virou para Renata. Foi adorável conhecê-lo, Renata. Cuide um do outro. Depois que Elizabeth saiu, Renata e Jonas ficaram na varanda, vendo seu carro desaparecer na garagem. Isso foi melhor do que eu esperava, admitiu Jonas. Renata se inclinou contra ele. Ela te ama. Ela também está sofrendo. Jonas colocou o braço em volta dos ombros dela. Quando você ficou tão sábio? Deve ser tudo o que a agricultura de porcos, disse Renata com um sorriso. Dá-lhe perspectiva. Eles riram juntos, o som carregando o curral. Era bom rir, encontrar momentos de alegria mesmo no meio da incerteza. Porque a incerteza permaneceu. David ainda estava lá fora. A ordem de restrição estaria em vigor em breve, mas como o xerife havia dito, era apenas um pedaço de papel. E conhecendo David, ele não desistia facilmente. No entanto, de alguma forma, parado lá com Jonas, Renata não conseguiu ter medo. Não é do jeito que ela já tinha estado antes. Algo mudou dentro dela quando ela se levantou para David, quando escolheu parar de correr e começar a lutar de volta. O que devemos fazer agora? Ela perguntou. Jonas beijou o topo de sua cabeça. Bem, os animais ainda precisam se alimentar. Os vegetais precisam de colheita. A vida continua. A vida continua. Uma frase tão simples, mas tão profunda. Através da dor, através do medo, do amor, a vida continua. E pela primeira vez em muito tempo, Renata ficou feliz com isso. As próximas semanas se passaram em um novo ritmo. Manhãs trabalhando lado a lado na fazenda. Planejamento das tardes. Às vezes para o futuro da fazenda, às vezes para sua própria segurança. Noites passou juntos preparando jantar, conversando, simplesmente sendo. A ordem de restrição ocorreu, como prometido. David foi libertado sob fiança, mas proibido de chegar a 500 pés de Renata ou Golden Grove Farm. O xerife providenciou patrulhas regulares além da propriedade, e Jonas instalou câmeras de segurança na entrada principal e ao redor
Da casa da fazenda. Parece que estamos nos preparando para um cerco, comentou Renata quando Jonas terminou de montar a última câmera. Melhor seguro do que remediar, ele respondeu. E, honestamente, eu deveria ter feito isso anos atrás. As fazendas rurais são alvos fáceis. Renata sabia que estava tentando normalizar as precauções, para fazê-la se sentir menos como se estivessem vivendo sob uma ameaça constante. Ela apreciou o esforço, mesmo quando permaneceu vigilante, sempre ciente de que David poderia estar assistindo, esperando. Mas a vida em Golden Grove estava cheia demais, rica demais para ser ofuscada pelo medo. Havia animais para cuidar, plantações para cuidar, planos de fazer. Jonas começou a falar mais seriamente sobre as ideias de Emma para a fazenda, expandindo a produção de vegetais, acrescentando colmeias, talvez até abrindo um pequeno suporte de fazenda à beira da estrada. Poderíamos começar pequeno, disse ele uma noite enquanto eles se sentavam na varanda, observando o pôr do sol. Apenas fins de semana no começo. Veja como vai. Nós? Renata perguntou, seu coração aquecendo a inclusão casual. Jonas olhou para ela, seus olhos sérios. Sim, nós, se você quiser. Esta fazenda agora é seu agora como o meu. A declaração tirou o fôlego de Renata. Jonas, você não pode dizer isso. Eu só estive aqui há alguns meses. O tempo não importa, disse ele. Emma sabia no primeiro dia em que viu esse lugar que estava em casa. Às vezes você apenas sabe. E Renata sabia. De alguma forma, essa fazenda havia entrado em seu coração, tornando-se mais do que apenas um esconderijo ou um emprego. Tornou-se onde ela pertencia. Quero construir algo aqui, disse ela suavemente, com você. Não apenas esconda ou sobreviva, mas realmente viva. Jonas pegou a mão dela, seus dedos entrelaçando com os dela. Isso é tudo que eu quero também. Eles se sentaram em um silêncio confortável, observando o céu se pintando em tons de rosa, fiouro. Momentos como esses, quiete comuns, perfeitos, foram curando Renata de maneiras que ela não sabia que precisava. O som de um motor de carro quebrou a paz. Renata ficou tensa automaticamente, sua mão apertando a de Jonas. Eles não estavam esperando visitantes. Está tudo bem, disse Jonas, olhando pela garagem. É apenas o xerife. Com certeza, o carro de patrulha do xerife Tom estava subindo para a fazenda. Mas algo sobre a maneira como ele estava dirigindo, mais do que o normal, com propósito, fez o nó do estômago de Renata com apreensão. Algo está errado, ela murmurou. Eles ficaram enquanto o xerife parou e saiu do carro. Sua expressão era sombria. Noite, xerife, Jonas chamou. Tudo bem? O xerife Tom balançou a cabeça quando ele se aproximou da varanda. Com medo não, só percebeu que David Mercer pulou sua fiança nesta manhã. Ninguém o viu desde ontem. Renata sentiu o sangue escorrer do rosto. Ele se foi? Seu advogado afirma que não sabe onde está, disse o xerife. Mas eu pensei que você deveria saber. Temos um APB para ele, mas ele poderia estar em qualquer lugar, terminou Renata, incluindo aqui, o medo tácito pendurado no ar. Eu arranjei patrulhas extras, continuou o xerife, e eu aconselho vocês dois a ter muito cuidado. Não vá a lugar algum sozinho se puder ajudá-lo. Não vamos, Jonas garantiu a ele. Obrigado por nos informar. Depois que o xerife saiu, Renata e Jonas checaram todas as portas e janelas, certificando-se de que tudo estivesse bloqueado. As câmeras de segurança não mostraram nada incomum em torno da fazenda, mas o conhecimento de que Davi estava lá fora, não contabilizado, lançou uma sombra sobre a noite pacífica. Talvez eu deva sair, disse Renata, enquanto se preparavam para a cama. Só por um tempo. Se ele está procurando por mim... Não, Jonas interrompeu firmemente. É isso que ele quer. Para fazer você correr novamente, isolá-lo. Ficamos juntos. Nós enfrentamos Issuer. Renata sabia que estava certo. Correr não a manteve segura antes. E o pensamento de deixar Jonas, deixando Golden Grove, fez seu coração doer. Esta era a casa dela agora. Ela não deixou David tirá-lo dela. Ainda assim, ela dormiu em ação naquela noite, assombrada por sonhos de David, machucando Jonas, destruindo tudo o que ela tinha amado. Ela acordou antes do amanhecer.
A sala ainda escura, seu coração disparando. Ao lado dela, Jonas dormiu em paz. Seu rosto relaxou no sono. Renata o estudou na luz fraca. A linha forte de sua mandíbula, a curva suave de seus lábios, a pequena cicatriz acima da sobrancelha de uma queda de infância. Ela memorizou todos os detalhes, valorizava todas as partes dele. Silenciosamente, cuidadoso para não acordar, ela escapou da cama e puxou sua túnica. A fazenda ficou em silêncio quando ela desceu as escadas para a cozinha. Ela precisava de café, precisava limpar a cabeça e acalmar os nervos. Quando o café fabricou, Renata olhou pela janela para a fazenda, apenas visível na luz pré-amanhecer. O celeiro, os campos, a árvore do carvalho ao lado da unidade, todos familiares agora, todos preciosos. Um movimento perto do celeiro chamou sua atenção. Algo, ou alguém, movendo-se nas sombras. O coração de Renata gaguejou. Provavelmente apenas um dos gatos da fazenda, ela disse a si mesma. Ou um guaxinim. Mas a memória do aviso do xerife era muito fresca para ignorar. Ela pegou o telefone, pronta para ligar para Jonas no andar de cima, quando a porta da cozinha se abriu atrás dela. Renata girou, um grito subindo na garganta, apenas para ser cortado quando uma mão presa sobre a boca. David ficou lá, seus olhos selvagens, suas roupas caras de viajar. Olá, querida, disse ele, sua voz uma terrível paródia de afeto. Sente. Minha falta? Renata lutou contra o aperto, mas ele era mais forte, empurrando-a de volta contra o balcão. Pare de lutar, ele assobiou. Estou levando você para casa, agora. Ele a arrastou para a porta, mas Renata lutou com tudo o que tinha, chutando, arranhando, fazendo o máximo de barulho possível através de sua mão abafada. Esta era a casa dela, e ela não seria tirada dela sem lutar. O cotovelo dela se conectou com as costelas, com força o suficiente para fazê-lo grunhir de dor. O aperto dele se soltou apenas o suficiente para ela se afastar, gritar o nome de Jonas no topo de seus pulmões. David se lançou para ela novamente, seu rosto contorcido com raiva. Cale a boca. Você é meu, você entende? Meu. Ela pertence a si mesma. A voz de Jonas veio da porta, fria e perigosa. E você está invadindo, novamente. David se virou. Jonas ficou lá, uma espingarda nas mãos, apontou constantemente para o peito de David. Abaixe isso, David zombou. Você não tem coragem de usá-lo. Experimente-me, disse Jonas, seu nível de voz. Você invadiu minha casa. Você coloca as mãos na mulher que amo. Nesse estado, isso é toda a justificativa de que preciso. Algo no tom de Jonas. A certeza absoluta, a fúria controlada, fez David hesitar. Pela primeira vez, Renata viu o medo piscar em seu rosto. E isso não acabou, disse ele voltando para a porta. Sim, é, respondeu Jonas. Renata, chame o xerife. Renata pegou o telefone no balcão, nunca tirando os olhos de Dave. Acabou, Dave, disse ela, sua voz mais firme do que sentiu. Você perdeu. Os olhos de Dave dispararam entre eles, calculando, desesperados. Então, com um movimento repentino, ele se lançou em direção a Renata. A explosão de espingarda estava ensurdecedor na pequena cozinha. David caiu, segurando a perna, sangue escorrendo pelos dedos. Você atirou em mim, ele gritou, com a voz alta com choque e dor. Você realmente atirou em mim. Seja agradecido por sua perna, disse Jonas sombriamente. Agora fique baixo. Renata terminou de discar o xerife, suas mãos tremendo, mas sua voz clara enquanto explicava o que havia acontecido. Quando ela desligou, David ficou pálido, sua arrogância substituída pelo medo e pela dor. Ele está perdendo muito sangue, disse ela a Jonas. Apesar de tudo o que David havia feito, tudo o que a colocou, Renata não podia simplesmente vê-lo sangrar. Ela pegou uma toalha de prato limpa e se ajoelhou ao lado dele, pressionando-o firmemente contra a ferida. David olhou para ela, confusão em seus olhos. Por que você está me ajudando depois de tudo? Porque eu não sou como você, disse Renata simplesmente. Eu nunca estive. O xerife chegou em poucos minutos,
seguido de perto por uma ambulância. Enquanto os paramédicos trabalhavam em David, o xerife Tom recebeu declarações de Renata e Jonas. Ele violou a ordem de restrição, invadiu sua casa e agrediu Miss Dias, resumiu o xerife. Além disso, ele pulou a fiança nas acusações anteriores. Ele está olhando para um tempo sério. Vai ficar? Jonas perguntou. Ele tem dinheiro, influência. O xerife assentiu sombriamente. Vai ficar. Muitas testemunhas, muitas evidências. E o juiz Wilson, como eu disse, leva a violência doméstica muito a sério. Ele não estará se livre tão cedo. Enquanto observavam a ambulância se afastarem com David por dentro, levando-se para a maca, um deputado andando, Renata sentiu uma estranha mistura de emoções a se arrastar. Alívio, certamente, mas também um tipo de tristeza pelo homem, que David poderia ter sido, pelo relacionamento que começou com tanta promessa e terminou em violência e medo. Você está bem? Jonas perguntou, o braço em volta dos ombros dela. Renata assentiu. Eu estarei. É apenas estranho saber que acabou realmente. Nem tudo acabou, disse Jonas suavemente. Apenas as partes ruins. As boas partes, nossa vida aqui, a fazenda, nós, tudo está apenas começando. Renata se inclinou para ele, extraindo força de sua presença sólida. Eu gosto do som disso. O xerife limpou a garganta. Vou precisar que vocês dois desçam à estação mais tarde para dar declarações formais. Mas pode esperar algumas horas, se precisar de algum tempo. Obrigado, xerife, disse Jonas. Para tudo. Depois que o xerife foi embora, Renata e Jonas sentaram-se nos degraus da varanda, observando a fazenda ganhar vida com o sol nascente. Os animais precisariam se alimentar em breve. O trabalho do dia começaria. A vida continuaria. Eu estava com tanto medo, admitiu Renata. Não apenas de Davi, mas de me deixar amar você, de acreditar que eu poderia ter essa vida. Jonas pegou a mão dela. Eu também estava com medo. Depois que Emma morreu, não achei que merecia ser. Feliz novamente. Não achei que tivesse o direito. E agora? Renata perguntou. Jonas sorriu, a luz da manhã pegando seus olhos. Agora acho que talvez a felicidade não seja algo que você ganha ou merece. É algo que você escolhe todos os dias. E eu escolho você, Renata. Eu nos escolho. A declaração simples envolvida no coração de Renata como uma promessa. Eu também nos escolho. 6 meses depois, a Golden Grove Farm foi transformada. O velho celeiro foi reparado, seu teto agora sólido e seguro. Um pequeno suporte agrícola estava na estrada principal, vendendo legumes frescos, mel das novas colmeias e conservas caseiras que rapidamente se tornaram famosas no condado. E na cozinha da fazenda, Renata estava na janela, observando Jonas atravessar o quintal carregando um leitão nos braços. O leitão de Daisy, nascido há apenas uma semana. O Hunt da ninhada como sua mãe. Tanta coisa mudou desde o primeiro dia em que Renata chegou a Golden Grove, procurando nada mais que um esconderijo temporário. David estava cumprindo uma sentença de 10 anos por agressão, quebrando e entrando e violando a ordem de restrição. A ordem de restrição em si ainda estava em vigor, garantindo que, mesmo quando ele foi divulgado, ele não conseguiu chegar perto de Renata ou da fazenda. Mas o mais importante é que a própria Renata havia mudado. Ela não estava mais correndo, não mais se escondendo. Ela havia construído uma vida aqui, uma vida real, com trabalho que importava, uma comunidade que a aceitou e um amor que se curou em vez de magoar. Jonas olhou para cima quando se aproximou da casa, sorrindo quando a viu na janela. Esse sorriso ainda fez seu coração pular, mesmo depois de todos esses meses. Como está o pequeno? Renata perguntou quando Jonas entrou, o leitão se aconchegou contra o peito. Fome, Jonas respondeu. Pensei que você pode querer ajudar com a alimentação da garrafa. Renata pegou o porco minúsculo, embalando-o suavemente. Olá, pequeno, ela murmurou. Bem-vindo ao Golden Grove. Enquanto ela alimentava o leitão, Jonas a observou com esse olhar nos olhos dele, aquele que ainda a fazia se sentir a coisa mais preciosa do mundo dele. Eu tenho algo para você, disse ele, alcançando o bolso.
Eu carrego por semanas, esperando o momento certo. Ele pegou uma caixa pequena e a abriu para revelar um anel, simples, bonito, nada como o ostensivo diamante que David havia lhe dado. Este anel era uma faixa de prata com uma pequena esmeralda nele, a cor dos campos no verão. Renata Dias, disse Jonas, sua voz áspera de emoção. Você quer se casar comigo? Fique aqui comigo no Golden Grove, construa uma vida juntos, envelhece, discutindo sobre a melhor maneira de alimentar os porcos. Lágrimas encheram os olhos de Renata, mas eram lágrimas de alegria. Sim, ela sussurrou. Sim, para tudo isso. Jonas deslizou o anel em seu dedo e depois a beijou, cuidadosa para não perturbar o leitão ainda aninhado em seus braços. Quando eles se separaram, ambos estavam sorrindo através de lágrimas. Emma teria te amado, disse Jonas suavemente. Ela sempre dizia que eu precisava de alguém que me ligasse para minha teimosia, alguém que veria a fazenda do jeito que ela fazia, não como terra e edifícios, mas como uma coisa viva que vale a pena amar. Eu gostaria de poder conhecê-la, disse Renata. De certa forma, você faz, respondeu Jonas. Ela faz parte deste lugar, parte de mim, e ela era. O espírito de Emma viveu na fazenda que eles estavam construindo juntos, nos planos que fizeram, no futuro que eles imaginavam. Não é um fantasma, mas uma base, um começo, em vez de um final. Naquela noite, eles se sentaram na varanda a balançar, observando o pôr do sol pintando a fazenda em ouro e sombra. A cabeça de Renata descansou no ombro de Jonas, seu novo anel pegando a luz desbotada. Você já pensou nessa primeira semana? Jonas perguntou. Quando você era apenas o novo e tranquilo fazenda agrícola que não me olharia nos olhos? Renata sorriu. E você era apenas o fazendeiro que me trouxe café. Eu sabia mesmo então, admitiu Jonas. Algo sobre você, isso me acordou. Me fez sentir vivo de novo. Eu estava com tanto medo, disse Renata. De tudo, de você. E agora? Jonas perguntou, seu braço apertando ao seu redor. Renata olhou para a fazenda, sua fazenda, e sentiu a absoluta certeza de pertencer, de casa de amor. Agora não tenho mais medo, disse ela. Agora eu sei onde pertenço. Jonas beijou seu templo, seus lábios aquecem contra a pele dela. Não no celeiro, ele disse suavemente. Renata sorriu, completando a frase que havia se tornado seu próprio voto privado. Mas no meu coração. Quando a escuridão caiu sobre a fazenda Golden Grove, estrelas aparecendo uma a uma no vasto céu acima, Renata e Jonas permaneceram na varanda, envolvidas nos braços um do outro, planejando seu futuro em sussurros e risos. O passado, com toda a sua dor e medo, não desapareceu. Mas não os definiu mais. O que os definiu foi o seguinte: um renascimento da fazenda, um amor dado livremente e a escolha que eles fizeram todos os dias para enfrentar a vida juntos. Venha o que pode. Não no celeiro, onde Renata já havia se escondido do mundo, mas no coração um do outro, onde os dois tinham finalmente encontraram em casa.